Eu que sempre lembro, né, Bianca? Olha só. É verdade, eu também não lembrei. É Outro uma caso. coisa importante também, ô João, sobre a questão da apresentação, até porque para vocês entenderem por que que eu preciso que vocês se apresentem, falem qual é a engenharia de base de vocês, no que vocês trabalham, qual o nível de experiência que vocês têm, para me ajudar também no dialeto que eu vou usar, em como que eu vou conduzir a aula. Eu sempre faço a aula em conjunto com os alunos, né? Porque todo mundo tem uma experiência muito diversificada. Então, isso me ajuda muito a falar uma linguagem que fique mais transparente, mais compreensível para todo mundo. Então, é legal vocês se apresentarem também, mostrar um pouquinho de vocês. Eu sei que tem gente que tem muito mais timidez, tem gente que às vezes assiste aula lá sentado no sofá e não quer mostrar a carinha, mas não tem problema, viu? Não liga, porque vai ter aula que vocês vão me ver 8 horas da manhã no sábado, com a cara inchada também, daquele jeitão, então a gente vai ficar num nível de intimidade, gente, que não vai mais precisar ter vergonha. Perfeito. E aí, até mesmo para contextualizar, apresentando, imagino que quando vocês escolheram também este curso, pontos importantes. É um curso que ele foi projetado e segmentado ali por linhas de engenharia, né? Então, a gente vai ter engenharia civil com a Bianca, engenharia mecânica, ambiental, elétrica de segurança, engenharia clínica, gestão de hotelaria e recebíveis, engenharia eletrônica, ITI, IoT, gestão de hotelaria, gestão de projetos, gerenciamento de Questão de riscos, segurança contra incêndios. Então, é pensado no escopo de toda a infraestrutura predial, tá? É um ponto importante. E aí, a gente quer aproveita dessa oportunidade, inclusive do grupo, para tirar oportunidades estratégicas também. E, inclusive, vale ressaltar que é interessante a gente ter relacionamentos com os nossos professores também, tá? Dona Bianca é capaz de te indicar, né, e fazer relacionamentos da mesma maneira que os demais professores também. A gente está aí com professores que são sempre atuantes, então tem professor que tem a sua própria empresa, como no caso da Bianca, a Bianca também tem vários projetos de consultoria, tem professor que está na Redditor, tem professor que está na Apvida, então é momento de a gente fazer contatos também estratégicos para isso. Tá? Mas a longo prazo todo mundo vai conhecendo esses professores também ao decorrer do nosso curso. Pergunta, vamos lá, quem tem dúvidas que queria fazer perguntas ao João sobre o curso, perguntas? Ninguém tem dúvida? Então, estou é satisfeito. inédito, hein? Estou muito satisfeito. Então, tá bom. Então, gente, vamos lá. O que a gente vai fazer agora, antes da Bianca começar? Eu gostaria que, um por um, né, se necessário, eu vou puxar alguém para começar, hein, que está com a câmera aberta, hein? Vai abrir a câmera, vai se O apresentar, pessoal já diz, contar para a gente aí o que você faz, né, onde você trabalha, qual o seu objetivo com a especialização. E aí, repara o quão estratégico a gente fazer esse movimento aqui agora de networking. Então, quem quer ser o primeiro? O Henrique, pode ser você, Henrique? Pode, claro. Boa noite, pessoal. Aí, então, boa beleza. noite. Boa noite. Desculpa, não tinha aberto a câmera antes que eu estava chegando em casa. Então, vamos lá. Minha primeira formação foi técnica em eletrônica, né? Foi aí que eu comecei a atuar numa engenharia clínica de um hospital. Depois eu fiz a graduação em engenharia elétrica, né? Sempre segui atuando na área com equipamentos médicos. Depois da engenharia elétrica, eu fiz a pós-engenharia clínica pela Arquimedes, né? Eu sou mestrando de eletrônica, né? O mestrado está devagar, não estou conseguindo finalizar em função do trabalho, né? E aí eu busquei essa segunda pós, porque na empresa aqui a gente se envolve bastante com a gestão da instalação dos equipamentos, né? Tomografia, ressonância, angiógrafo, e a gente está sempre envolvido com a infra do hospital nesses assuntos, né? Então eu achei pertinente qualificar, né? Melhorar o nosso conhecimento nessa área, né? E aí, hoje eu fico à frente da SUMED, Engenharia Hospitalar, então o João já nos conhece, né? Nós temos o sistema da Arquimedes desde o início da empresa aqui, e gostaria de agradecer a oportunidade e dar os parabéns pela organização do curso, e se tiverem dúvidas também, não sei se, João, alguma outra coisa que tu acha que é pertinente expor, eu só queria agradecer a oportunidade, tá? Oi, Henrique, prazer te conhecer, João. Seu fone tá desligado, viu? Deixa eu só falar. Não, Henrique, de que região do Brasil você é? Eu sou do Rio Grande do Sul. É importante falar de onde vocês são, que a gente tá do Brasil inteiro aqui, né? Falou. É verdade. Perfeito. Henrique, prazer. Oi, João. Eu esqueci desse detalhe mesmo. Mas eu ia só comentar, Henrique, é sempre bom você depois
quando possível, sempre dê depoimentos, a sua experiência boa na engenharia clínica também, que isso é importante. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Raquel, tô vendo na carinha dela que ela quer falar com a gente. Vamos, Pode Raquel. ser eu. Bom, vamos começar com os gaúchos, né? Também sou gaúcha, mas eu sou de Passo Fundo. Não sei de onde tu é, Henrique, se aqui é pertinho ou não. Eu sou de Pelotas. Não é tão É perto, mas perto. às vezes eu passo por aí. Aham. Eu sou de formação, eu sou arquiteta e urbanista. Eu caí no mundo da engenharia clínica em função do meu marido, ele é engenheiro elétrico, e a gente tem uma empresa de manutenção de equipamento hospitalar. Então, eu me apaixonei e eu fui estudar. Aí eu fiz a pós engenharia clínica em Porto Alegre, com a professora Léria, acho que ela dá também aula na engenharia clínica de vocês, né? Sim. E eu faço projetos hospitalares, eu já trabalho, eu já tenho alguns projetos que eu já fiz, já executei, já estão aí, e eu senti uma necessidade de me aperfeiçoar um pouquinho mais nessas áreas. Então, o curso chegou para complementar. Legal, hein, Raquel? Vai poder agregar bastante também pra gente. Não, o que eu Participar puder, com bastante. certeza. Legal. Estamos Bem-vinda, aí. Raquel. Obrigada. Quem é o próximo? Tô vendo na carinha do Hugo agora que ele que quer falar agora. Tô vendo, ele olhou assim de cantinho de olho, eu vi. Vamos lá, Hugo. Olá, gente, boa noite. Sou o Hugo, sou do Rio de Janeiro, sou engenheiro mecânico, trabalho no setor de infraestrutura física aqui do Hospital Universitário Gafren-Guilhem, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pela EBSER. E já estou na EBSER, vou fazer agora em março do ano que vem, 4 anos pela EBSER já. Trabalhei no Hospital de Salvador, e aí, como eu sou do Rio, eu consegui minha transferência para o Rio, fiquei 2 anos em Salvador, vou completar 2 anos aqui no Rio também. Eu trabalho mais na parte de infraestrutura hospitalar mesmo, parte de engenharia mecânica, então ar-condicionado, centro cirúrgico, manutenção de elevadores, tudo envolvendo a infraestrutura hospitalar. Na parte mecânica, eu sou responsável lá no hospital. Hugo, então você já é um usuário do software da Arquimedes. Estou enganado ou estou correto? A gente tá implantando agora lá no Gafre, Ah, e parece que vai começar a rodar no início do mês que vem, tudo dando certo. A gente já está cadastrando os equipamentos com as etiquetas, pulando tudo, são muitos aparelhos de ar-condicionado no hospital. E a gente está querendo começar a rodar agora em dezembro. então, ótimo, perfeito. Está gostando da habilidade? Isso é importante. Meu momento aqui agora é de aproximar do cliente. Assim, para a gente lá vai ser uma mudança muito boa, porque a gente estava na época do papel ainda, né? Uhum. OS com papel, então, assim, a nível da nossa gestão de manutenção, vai sair da água para o vinho, vamos dizer assim. Então, vai ser muito bom, a gente está muito esperançoso aí. Estamos muito felizes com essa implantação lá. Perfeito, Legal. maravilha. Bem-vindo, Hugo. Obrigado. Eu vou convocar o próximo. Posso convocar? Carlos Eduardo? Pode ser. O primeirão aqui, o que chegou primeiro, mais cedo. Primeiro aluno da Oi a turma. todos, tudo bem? Sou engenheiro eletricista, sou pós-graduado também em engenharia clínica. Eu sou formado em técnico eletrônico também. Hoje eu atuo como coordenador já, né, de engenharia clínica, né, já pela fundação do ABC, sou de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Mas hoje eu atuo de staff hoje aqui com a parte elétrica, né, ajudo o pessoal da manutenção, né. A gente não tem coordenador na parte de manutenção, tem só um supervisor. Eu, como sou engenheiro, eles acabam pedindo minha ajuda aqui, né? Nessa parte de infraestrutura. Então, foi aí que eu vim buscar o curso de pós-graduação de vocês. Padrão, né, Perfeito. Carlos? Sempre sobra tudo para o engenheiro que sabe Ah, fazer alguma coisa tem que aprender a fazer tudo. então, me contrataram aqui para ser engenharia clínica, né? Mas o rapaz aqui, tipo, da supervisão, ele não é engenheiro. Mas, pô, mas temos um engenheiro aqui. Aí eles vêm, né, perguntar para mim, né? Sempre, né? É tudo no engenheiro. É. Padrão, né? Bem-vindo, Carlos. Também vai poder agregar bastante aí com a gente.
E agora, quem tá com cara que quer falar primeiro, Bianca? Olha, eu tô indo pela minha listinha aqui do lado. A Flávia, ô Flávia, liga a câmera Não, aí a, e a fala com a Flávia, gente. a Flávia, a Flávia, não, a Flávia é nossa consultora, ela tá aqui. Tá Ah, ela tá apoiando. dando apoio? Ah, então tá. Você tem que me avisar, né, João? Não faz eu passar vergonha, né? É, não, Gabriel, não. Gabriel Fidelis, então. Cadê? Não tô vendo a câmera dele. Mas tá aí, Gabriel. Ah, vou falar uma coisa para vocês. As minhas notas, elas são contabilizadas por estrelinha. Já estão começando a perder as estrelinhas. Cadê o Gabriel? Aí, Gabriel. Entrou. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Eu vou manter o microfone e a câmera desligada, ainda estou trabalhando, tá? Eu sou Gabriel Fidelis, eu sou engenheiro pleno aqui de uma das unidades do Albert Einstein. Minha intenção no concurso é entender um pouquinho mais sobre projetos, né, obras e reformas, por conta de alguns projetos que têm acontecido na área de imagem aqui. É isso. E, Gabriel, não esqueça de comentar que você já fez a nossa pós também de engenharia clínica. Também já fiz a pós da Arquimedes, gosto bastante da plataforma, gosto bastante de visitar o João na feira hospitalar, a gente troca bastante ideia. Não é só porque ele me oferece cachaçinhas salinas, tá? Isso é É, o verdade. João vai conquistando todo mundo assim. Ô, Gabriel, em que unidade você tá? Em qual parte do Brasil você Eu sou tá? do Vila Santa Catarina de São Paulo. Tá. Aqui é a unidade de oncologia. Tá. A sua formação de base é o quê? É elétrica, mecânica? Eu sou engenheiro de automação e controle. Tá. Tá bom. Bem-vindo, viu, Gabriel? Obrigado. Vamos lá. O Henrique já foi. Hugo também. Luan, meu amigo Luan. Se apresente, Luan. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Luan, engenheiro civil, atualmente resido em Santos, pós-graduado em gestão de projetos e gestão de obras. E o objetivo seria mais que a gente está para iniciar uma obra de um hospital, no caso, aqui mesmo em Santos, e por ser uma obra grande e aparentemente é um conteúdo que eu gostei muito no meu primeiro contato, pretendo estar me especializando e criando um rumo novo aí. O Luan, o João, ele é um engenheiro que vai ficar no campo, no projeto que eu estou participando também lá de Santos. Aqui, projeto Então, comentou daquela vez? uhum. Então ele é construtor, então ele é o cara que amassa barro lá, sabe? Então ele que tem que estar lá fiscalizando a galera, ele que aguenta o cliente no pé, então o Luan está se Brigando por tudo. preparando aí para entrar nessa loucura do hospital. Seja É isso aí. bem-vindo, mano. Obrigado, obrigado. Ô, Luan, você é meu conterrâneo também? Você também é da Baixada? Você nasceu aí? Sou da Baixada também, sou da Baixada. Ah, então tudo deve ser primo. Deve ter alguma família próxima aí. É, bem-vindo, ô, Luan. A Raquel já se apresentou. Tarcísio, eu vou deixar o Tarcísio por último, só porque eu não vou muito com a cara dele. Tarcísio, Pô, cadê só porque você? só que queria pegar minha estrelinha aí agora, pô. Não, vai esperar agora também. Ah, Tarcísio, cadê você? Boa noite, Boa noite. de Minas, BH, meu nome é Tarcísio, minha formação é engenheiro eletricista. Hoje eu estou como gestor de engenharia e obra e parte clínica também da Rede Paulo de Tarso. A intenção de fazer um curso é mais aperfeiçoar mesmo. Legal, já tem bagagem também, muito bom. Eu vou me ajudar muito nas aulas, muito bom, viu, João? Porque eu vou dar muito pouca aula, eu vou deixar o pessoal se matar aí, e aí eles vão aprender assim, que nem a gente aprende na obra. A gente faz briga de galo. Bem-vindo, Tarcísio. Agora vamos ver. Ah, não tem mais ninguém para eu passar na frente? Vai ter que ser o Thales mesmo. Se apresente, Thales. pô, sacanagem. Boa noite, galera. Meu nome é Thales. Eu sou aqui de Ilhabela. Não sou de Ilhabela, nascida aqui. Nasci em Carapicuíba e tô aqui trabalhando em Ilhabela. Por que você tá dando risada, Bianca? Ele vai falar porque eu sou, ô, Luan, na verdade, eu nasci em São Vicente. E aí todo mundo Então, me zoa porque eu nasci em São Vicente e eu falo que eu aí. sou de Santos, entendeu? Aí. Eu tô na obra do hospital aqui de Ilhabela, aqui. Ampliação e reforma de Ilhabela aqui do hospital. Então, eu e mais um engenheiro, a Bianca lá é consultora, ela me aguenta lá, a gente brinca bastante, e trabalha, né? A gente sofre, né, Thales? Nossa senhora, A gente sofre junto. aquela obra ali, então, ter dor de cabeça. Eu tô
quero fazer essa pós-graduação para poder pegar muito conhecimento e colocar aquela manutenção lá do hospital, lá que o hospital já é bem antigo, em dia, entendeu? Lá tá complicado as coisas lá, né? Lá tá no papel ainda, eu acho que nem no papel, mas a gente vai colocar em É ordem. imaginação, né, Thales? A manutenção lá ainda está na imaginação do diretor. Ela nem existe. Mas é isso, eu quero fazer também estou pretendendo fazer até engenharia clínica depois da infra, para poder pegar muito mais conhecimento no âmbito hospitalar. Bem-vindo, Thales. Depois de muito tempo eu na cabeça do Thales, né, Thales? Aí o Thales veio estudar com a gente. Sim, depois de muito tempo. Bom, eu não sei se eu esqueci de alguém, João. Eu não sei se entrou alguém depois. A Karina é nossa, né? Ó, Isabel. É o Henrique, eu acho. É outro Henrique agora? Deixa É eu uma ver. curiosidade, não sei, mas eu acho que é o mesmo Henrique. Henrique, é você o mesmo? É o mesmo. Tinha caído aqui e eu saí e voltei. Ah, Ótimo. e entrou uma moça agora, Isabelle, mas já sumiu. Ah, tá aqui. Isabelle está aqui também, aqui, ó. Isabelle. Isabelle já é minha Isabelle, colega lá da engenharia clínica. então, Isabelle, eu escolho você. Alonso, Isabelle. Oi, gente, perdão. Oi. Tô na correria. Prazer, sou Isabelle. Sexta-feira, gente. Sexta-feira, tá todo mundo perdoado. É para me apresentar? Desculpa, É, gente. De onde você é? Qual a sua engenharia de base? Fala um pouquinho da sua experiência. Vamos lá, eu sou Isabelle. Hoje eu moro em Goiânia. Eu tenho 10 anos de formação como engenheira civil. Tenho 2 anos que eu comecei a atuar na área da hospitalar. Hoje eu trabalho pela unidade AGI, eu não sei se o pessoal já ouviu falar, né? Hoje eu estou tomando conta do Hospital HDS, então eu peguei a responsabilidade quanto da engenharia na parte predial, hoje eu tomo conta da clínica e do patrimônio. Então, para mim, está sendo uma experiência muito grande, é por isso que o João até falou que eu estou na clínica, porque, assim, foi uma oportunidade muito grande que eu tive no início do ano, vai fazer um ano que eu estou na área, então, assim, para mim, cada dia que passa está sendo um aprendizado maior. Eu que vim de construção de padrão, né, alto padrão, luxo, essas coisas, e entrei no hospital e comecei a trabalhar nessa área, para mim foi algo muito inovador. Eu nunca me imaginaria estar dentro de um hospital fazendo parte de manutenções ou até mesmo de construções, igual agora mesmo o HDS, nós estamos trabalhando com a estrutura modular. Não é uma experiência muito boa, não desejo para ninguém, mas é o que a gente tem, o que recebemos ali, né, de imediato, mas está sendo algo inovador. E também a minha unidade é uma unidade de edificação muito antiga mesmo. O HDS ela é a colônia, a AGI está lá desde 2013, e ela tem eu acho que ela tem mais de 50 anos. Então, assim, era para morar, ela era um local onde tinha pessoas que viviam lá porque tinha rancenias, né? As pessoas isolavam as pessoas lá. Hoje mesmo, na nossa unidade, contém 12 moradores, são 12 pessoas que conteve o vírus da rancenias. Hoje eles não contaminam, mas são pessoas que nasceram dentro da colônia e contêm aquela dificuldade de socializar, vir ali para a sociedade. Eles não têm mais alguns tipos de membros, não tem braço, ou não tem perna, ou não tem nenhum dos dois. Então, assim, dependem 100% de auxílios de enfermeiro. Então, assim, ali eles têm aquela assistência, quanto durante o dia, quanto durante a noite, as pessoas falam assim, mas eles não têm família? Tem famílias, eles têm tudo, só que imagina, você sempre viveu ali dentro, você sempre foi discriminado, e da noite para o dia você ir para a sociedade? Não tem como, lá tem uma senhora que ela não tem as mãos, mas ela anda, ela faz fisioterapia, ela anda para tudo quanto é lado, como se o hospital, porque ela é uma colônia, fosse a casa dela. Ela acha até ruim, ela até brinca com a gente, fala assim, acho que hoje tem visita demais, vocês poderiam diminuir a quantidade de visita. Ela já não gosta, mas é uma unidade diferente. Eu comecei pelo CRE, que é um lugar de reabilitação, e fui para o HDS. Então, assim, é uma experiência muito grande. Então, eu saí de um hospital mesmo e ir para tipo uma fazenda é algo muito inovador. E, igual eu falei, as estruturas muito antigas, a gente fazendo adaptações, tentando restaurar. É uma fundação
com um baldrame ali muito bem estruturado, mas quando você tira uma porta, cai tudo, porque não tem viga, não tem pilar. É uma amarração muito perfeita. Então, assim, é uma construção que os cantos, os tetos, o acabamento é tudo bolado. É incrível de se ver. Então, assim, é algo novo para mim. Então, eu estar ali no meio da construção civil ainda, e ainda estar trabalhando na parte da assistencial, na parte de um hospital, é interessante demais. Então, assim, eu estou fazendo esse curso para me capacitar cada vez mais. Então, eu creio que alguns aqui também já estão aí, eu não participei da apresentação de alguns aí, mas é uma área muito boa e eu falo, quem entra não quer sair. Legal, Isabelle, bem-vinda, você também vai conseguir agregar bastante pra gente. Pô, a turma tá bem densa, né, João? O pessoal já com bastante bagagem, vai ser bacana. Já. Legal, não tem ninguém cru aqui, legal. Ô Isabelle, assim, ó, eu acho que quando a gente entra nessa área da hospitalar, a gente nunca vai parar de aprender. Então, assim, todo dia você vai. Eu acordo todo dia achando que eu sei menos, porque eu sempre descubro coisas novas. Então, eu acho que a gente sempre vai estar com essa sensação de, meu Deus, está se abrindo um mundo, porque todos os dias é assim, a cada evento que a gente vai, a cada congresso, é um mundo de coisas que a gente vai aprendendo, e muda toda hora, né? A gente tem que acompanhar a assistência. Bom, gente, eu acho que já foi todo mundo, né? Posso tomar frente aí, né, Joãozinho? Pode, só uma observação, deixa eu ver aqui, é porque eu vi alguns fugitivos que eles saíram, mas depois eles voltam aí também, né? Na sala. Gente, agora tem mais pessoas, tem mais dúvidas, perguntas. Dúvidas sobre o curso, gente, agora é a hora de perguntar para o João. E tudo que vocês perguntarem para os professores, a gente vai jogar a culpa no João. Tá? Não, ok, isso, já temos as pessoas para jogar culpa. Eu só quero fazer uma pergunta. João, você sabe que eu estou na turma da clínica, eu não consegui ainda olhar, porque eu estou em época de inventário. Não vai se chocar, não, né? Não. E depois a gente vai conversar. Tem particularidades do seu caso, às vezes você pode eliminar algumas coisas também. Viu, gente? Então essa é a hora. Se vocês quiserem começar nas duas turmas também, ó, o João já falou que dá para eliminar algumas coisas aí. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Mas e depois, João, se eu quiser fazer, por exemplo, a engenharia clínica, eu consigo eliminar ou não? Tem que fazer? Consegue. Aproveita que a Flávia tá por aí, ó, ela já vai te chamar com certeza logo mais, ela tá te escutando. Não, fechou. Então, gente, aí só para a gente contextualizar, aí agora o momento de fala da Bianca, depois que a gente encerrar, se tiver mais alguma pergunta, tá todo mundo liberado para o seu latão, ou para o seu suco, ou para o seu café, e a gente pode cestar. Pro litrão, né, João? Ou pra cachaçinha, né, João? Como é que é o nome da cachaçinha que o Henrique falou que você dá sempre pra gente? Salinas. Essa daí mesmo. Eu preciso ir mais preparado para o hospitalar ano que vem. Bom, pessoal, vou começar aqui então, tá? A ideia hoje é passar uma visão geral, né? Não tem como eu dar uma aula muito densa, até para a gente não se prolongar muito mais no horário aqui. É uma ideia mais da gente se conhecer e vocês já assim, terem um gostinho de como é que vai ser a nossa trajetória aqui, tá? Então, vou ser um pouco direcionada em algumas coisas. Vou começar me apresentando. Bom, eu sou a Bianca, vocês já viram que eu gosto pra caramba de falar. As minhas aulas, vocês vão ter aula comigo em Engenharia Civil 1 e 2, e Gestão de Ativos 1 e 2. Então, eu geralmente apareço no começo do curso, e lá no finalzinho, porque Gestão de Ativos é onde a gente compila tudo que vocês vão aprender no curso todo, para finalizar aí, e a gente arrematar tudo, fechar todas as pontas soltas. Então, as minhas aulas sempre vão ser nesse padrão aqui, tá? Sempre eu tirando o saco de vocês, para vocês participarem, chamando a atenção de vocês. Eu odeio falar sozinha, eu sou chata. Então, assim, vocês vão ir pegando o jeitinho da professora Bianca, mas até o final a gente vai estar todo mundo se amando. Bom, gente, eu sou especialista em infraestrutura hospitalar, também pós-graduada na área de gestão de construção civil e projetos. Também sou técnica em edificações, comecei então lá bem no operacional, com 17 anos, já dentro do canteiro de obras. Não imagino a minha vida fazendo outra coisa, não tentei outra carreira. Se eu perco isso, eu não tenho mais nada, que eu falo, eu não sou boa em mais nada, a não ser na parte da engenharia. Hoje eu sou consultora de engenharia hospitalar e docente aqui na Arquimedes.
Então, eu tenho 15 anos aí da área de planejamento e controle de grandes construções, eu já estou batendo quase 600 mil metros quadrados de área construída aí, em planejamento e controle, e eu estou há 10 anos, desde 2015, na área hospitalar, onde eu comecei lá com o pessoal aí de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, o primeiro hospital foi o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e depois disso, eu me enfiei nisso aí, como todo mundo aqui que acabou entrando, nunca mais conseguiu sair, e é muito bom, né? A gente vai participando, a gente vai entendendo, a gente vai criando uma consciência social do nosso trabalho, que vai muito além da parte de exatas, que é o que a gente se prepara, né? É o que a gente estuda há tantos anos, e a gente vai entendendo que a nossa atuação, ela vai muito além do que a gente pode calcular, do que a gente pode controlar. Então, eu acredito que é isso que faz a gente permanecer na engenharia, na engenharia hospitalar. Bom, atualmente eu trabalho lá como o Carlos bem falou, eu estou com 3 projetos aí em andamento, o Hospital de Ilhabela, onde eu sou consultora, o Hospital de Santos, começando aí com o Luan, a gente está desenvolvendo os projetos, e eu também sou engenheira na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, eu trabalho com o GTE, que é o Grupo Técnico em Edificações, atuando na parte de planejamento das obras novas, reformas e intervenções nas edificações hospitalares. O que a gente vai falar aqui hoje? Eu vou fazer umas definições e situar vocês em alguns conceitos, para a gente estar falando todo mundo a mesma língua. Por mais que a gente tenha uma equipe, uma turma bem densa, né? Já tem bastante gente que tem bastante experiência na área, mas a gente vai precisar conceituar algumas coisas, porque eu comecei também aprendendo na raça, e depois, ao longo do tempo, né, que fui buscando a especialização, fui aprendendo essa questão dos conceitos. Então, eu acho que agora é a hora da gente começar já a gente se nivelar e falar todo mundo a mesma língua. Vou explicar um pouquinho sobre a necessidade dos profissionais capacitados no mercado, né, e a importância dele, qual que é o impacto no atendimento final. Quais são os nossos objetivos aqui na turma, né, com esse curso? Como é que vai ser a trajetória de vocês e como é que a gente vai preparar vocês para serem especialistas nesse tema? E quais são as possibilidades de atuação no mercado? Tá? Claro que, assim, aqui eu vou estar colocando muitos limites, vou estar fazendo grandes bolhas, mas entendam que daqui o céu é o limite e vamos embora. Porque a engenharia hospitalar, ela vem passando sempre por renovações, porque todos os dias alteram-se protocolos de assistência, todos os dias crescem, né, as demandas, e também mudam as tecnologias disponíveis no mercado, e a infraestrutura, invariavelmente, vai ter que seguir essas alterações para se manter sempre atualizada e conseguindo atender a todas as necessidades das edificações hospitalares. Bom, vamos conceituar aqui um pouquinho, trazer todo mundo para a gente falar a mesma língua quando eu estiver falando, e para vocês também já irem se habituando em como que vai ser o nosso vocabulário junto com os professores aí. Aqui eu listei algumas coisas muito, muito básicas da infraestrutura hospitalar, como se fossem agrupamentos, tá? Então, aí vamos falar de estrutura, vedação, instalações elétricas, instalações hidráulicas, gases medicinais, climatização, revestimentos e acabamentos. Que isso aqui é um agrupamento, uma visão geral de tudo que a gente precisa se preocupar ali na parte de infraestrutura hospitalar, o que diferencia a infraestrutura hospitalar de uma infraestrutura de qualquer outro tipo de edificação. Bom, infraestrutura hospitalar, a gente vai falar ali um pouquinho sobre a parte na estrutura e fundação. Basicamente, a gente vai, ainda bem que a gente tem bastante gente na turma que tem engenheiro civil, vai poder agregar bastante aí pra gente, principalmente nas minhas aulas. Onde a gente vai falar um pouquinho sobre, a gente tem algumas diferenças em relação às cargas acidentais, que numa edificação comum a gente pode ter lá uma carga acidental de 200 quilos por metro quadrado, onde na edificação hospitalar, em locais pontuais, ou não, também dependendo do tipo de atendimento, a gente vai chegar a 600, 700, em alguns casos, 1.000 quilos por metro quadrado, dependendo de qual instalação a gente esteja falando, de qual equipamento e qual infraestrutura. Arranjos diferenciados, não só a questão de a gente ter que ter salas mais amplas, né, ter espaços maiores, sem pilares, por exemplo, mas também a gente tem que pensar no arranjo da estrutura como um todo. Quando a gente fala
distâncias maiores entre os pilares, a gente também está falando de aumentar a seção da nossa viga. Se a gente aumenta a seção da nossa viga, a gente vai perdendo o pé direito, que é o que a gente tem disponível para deixar para o usuário, que é o pé direito do forro, e também o entreforro, que é onde eu vou passar as minhas instalações. Então, tudo isso a gente já tem que pensar lá quando a gente está fazendo a concepção estrutural. Existem algumas limitações na concepção estrutural, não só na parte de metodologias construtivas, que é, por exemplo, até a Isabelle comentou sobre a metodologia que ela está trabalhando agora. A gente tem diversas metodologias construtivas, em que algumas limitam a gente, inclusive código de obras do município, porque às vezes a gente vai ter limite do tamanho do pé direito dessa edificação. Então, tem várias especificações que a gente vai ter que tomar cuidado para que a gente, já desde a época da concepção estrutural, a gente consiga visualizar o todo. Então, a ideia da gente ir preparando vocês é para que, quando na atuação, vocês consigam já ter esse feeling, né, para poder conseguir compatibilizar mesmo tudo isso e já pensar nisso já na estrutura, para a gente não fazer a estrutura e depois falar, ué, por onde a gente vai passar isso tudo aqui? Vedações, que aí, pô, Bianca, mas a gente tem isso, né, a gente tem estanqueidade em qualquer tipo de edificação, isso inclusive está na norma de desempenho das edificações nacionais. Só que aí a gente entra um pouquinho com a questão da arquitetura também, né, porque a gente tem a questão da estanqueidade sonora em diversos ambientes, e a questão sanitária, porque a questão sanitária, ela vai pegar um pouquinho ali na parte de baixo, onde eu falo um pouquinho sobre layout. A disposição das nossas vedações, a forma como é feita essa vedação, ela também vai impactar nos fluxos assistenciais, que isso é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui, tá? Sobre a questão de fluxos assistenciais, porque por mais que a gente não seja da assistência, a gente vai precisar entender como é que funciona tudo isso para falar o engenheirês, tá? Então, a gente vai fazer essa conexão entre o que a assistência precisa para funcionar direito, o que as legislações dizem, que as regulamentações e as normas preconizam para a gente, e conseguir transformar isso num projeto que seja factível e que ele tenha manutenibilidade. Então, aí a gente tem a parte a gente vai falar um pouquinho também sobre vedações, instalações elétricas, né, o que vai diferir nisso? Gente, instalações elétricas, primordialmente, ali, quando a gente vai falar sobre, principalmente quando a gente for falar de ativos, o ativo prioridade 0, né, que vem antes da primeira prioridade ali, é a elétrica, porque ele está diretamente ligado ao suporte à vida. E a elétrica, quando a gente vai falar de instalações elétricas prediais hospitalares, a gente tem algumas especificidades bem diferentes, né, a gente tem aquela norma 5410, que é a padrão para qualquer instalação predial, que é uma norma de baixa tensão. Ela é uma norma bem tranquila, gente, recomendo vocês lerem hoje antes de dormir, ela só tem 282 páginas, é bem tranquilo de se ler, tá bom? E ela dá a diretriz, aí ela é a bíblia dos engenheiros eletricistas que trabalham com instalações prediais, só que a gente tem algumas outras normas, um pouquinho de norma aí adicional, em relação à questão de suporte à vida. A gente tem a 13534, que vocês vão ouvir falar bastante aqui no curso, que é onde vão ter as determinações de instalações de segurança, instalações de emergência. Instalações de emergência, a gente vai estar falando ali de geradores de energia, né, como é que funciona o backup de energia para o hospital, porque não pode parar, né, é a única instalação que nunca vai parar, a gente não pode desligar aquilo ali. A gente vai falar sobre o UPS, que são os sistemas no break, que é o sistema de energia ininterrupta. Aí a gente tem a parte de segurança, que é a parte do IT médico, que vocês vão ouvir falar bastante também. Aí a gente tem toda uma parte de aterramento, SPDA diferenciado, toda a questão de distribuição, encaminhamento, porque a gente não pode fazer que nem a gente faz na nossa casa, que a gente vem, coloca um quadrinho aqui e se puxando, né? No mesmo circuito, um monte de tomada. Então, João, tem alguém mandando pergunta aqui? Você tá ligado aí, né? A gente vai ter aqui todo um arranjo também elétrico que precisa ser pensado, porque vocês vão ter isso na matéria de elétrica também, o pessoal de engenharia clínica aqui que já tem bagagem vai saber muito bem como que as deficiências na instalação elétrica, ela pode comprometer diagnósticos, terapias, como pode gerar defeitos ocultos, né, a gente vai criar artefatos, às vezes imagens, mau funcionamento, o não funcionamento também, o não conseguir ligar o equipamento. Oi, Thales.
Tá com o microfone desligado, você levantou a mão. Ô, Bianca, deixa eu te perguntar, sobre a cabine primária, essas normas também aplicam na cabine? Manutenção, essas coisas? Não entendi a pergunta, mas, ó, cabine primária, a gente está falando ali que, no caso de hospital, a gente recebe em média tensão, né? No caso, é categorizado hoje como alta tensão. A 5410, ela fala só de baixa tensão, então, a partir do Ah, momento que você abaixou ela. Só que a 13534, ela vai preconizar uma sequência de fatores que a gente precisa ter cuidado dentro da instalação do hospital. Ela não vai falar especificamente da transformação ali da entrada de energia. Para a entrada de energia, a gente tem uma série de outras normas, inclusive o PRODIST da ANEEL, a gente tem uma série de normas do PRODIST, em que ele vai determinar como que essa energia precisa chegar, como é que é a instalação. Sobre a entrada na RDC 50, a gente tem algumas já determinações na 13534 também. Sobre a questão da distribuição, né, do bypass que a gente precisa ter, de transformadores duplicados, então, essas coisas a gente vai fazendo um link. Isso, inclusive, na aula de engenharia civil, eu vou entrar bastante nele para poder explicar. E eu vou dar até, você vai ver um exemplo aqui, que você vai reconhecer ele. Mas não seja ansioso, é um assunto extenso, tá? Instalações, tudo bem, Thales? Abaixa a mão aí, senão eu vou achar que você está com mais dúvida. Qualquer coisa você levanta de novo, é ok. Instalações hidráulicas, aí a gente entra com a engenharia sanitária, engenharia civil também, porque o que é engraçado, né, em obras, geralmente é o engenheiro eletricista que cuida das instalações por completo, só que na nossa grade curricular de civil é que a gente tem uma hidráulica pesada, né, na engenharia elétrica eles não têm, tem muito básico. Então, a gente vai falar aí da parte de saneamento, o que, obviamente, a gente precisa ter em qualquer edificação, mas a gente entra um pouquinho porque a gente tem uma questão de esgotos especiais, tratamentos prévios, como é que é descartado, por exemplo, como é que é feito em sala de gesso, ou ambientes que a gente tem, por exemplo, medicina nuclear, onde a gente tem a parte de cintilografia, que o paciente, né, ele emite radiação, como é que é feito o tratamento desse esgoto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas peculiaridades, a parte de abastecimento de água, tratamento de água, porque a gente está falando de ali instalações de água, por exemplo, que vão fazer participar da filtragem, vão substituir os nossos rins, por exemplo, como no caso da diálise. Então, tem algumas especificidades também. E meio ambiente, claro, né, com a parte do descarte, com o encaminhamento desses esgotos, descarte de águas pluviais e tudo mais. Gases medicinais, a gente entra ali a nossa bíblia nos gases medicinais, a NBR 12188, que ela pega bastante a engenharia mecânica ali, a gente tem um mecânico, né, na nossa turma, acho que a gente tem 2 engenheiros mecânicos aqui, eu anotei, mas minha anotação está tão carregada que eu não consigo entender. Depois eu passo a limpo e eu prometo estar pronta para a próxima aula. Engenharia mecânica, a gente vai ter ali a parte também de suporte à vida. Os gases medicinais, eles têm uma peculiaridade muito grande, porque eles estão embaixo da asa dos farmacêuticos, né? Então, a fabricação deles, a distribuição deles ali, ela é de responsabilidade de um farmacêutico, tanto que quando a gente pega lá o laudo dos gases medicinais, né, a fabricação dele vem em responsabilidade de um RT de um farmacêutico. Porém, a gente tem que providenciar toda a parte de suprimentos até o ponto de consumo. Então, quem faz essa distribuição, né, esse armazenamento, tem esse cuidado com a chegada até o ponto de consumo, é a infraestrutura. Então, a gente tem vários cuidados ali no meio do caminho. Tem questões sanitárias também, que a gente vai estudar isso, vocês vão se aprofundar. E a gente precisa ter, aqui entra muito alguns cuidados que a gente foi aprendendo, inclusive, com essa onda que teve depois do Covid, né? A questão da duplicidade de fornecimentos, da reserva, da importância da administração desse ativo. Então, aqui entram alguns detalhes de gás medicinal, que é uma coisa que não tem em outros tipos de instalação. Por mais que a gente pegue algumas instalações, né? O pessoal às vezes fala que se iguala à instalação predial, a instalação hospitalar, ela se iguala a presídios e aeroportos, que nunca se desligam. Só que a diferença é que em presídios e aeroportos, né, eles conseguem ficar um período ali sem abastecimento que, tecnicamente, não morre ninguém diretamente por causa da infraestrutura, né. Mas no caso do hospital,
o paciente ele está ligado diretamente na infraestrutura, através de um equipamento, mas ele está ligado diretamente na nossa infra. E a climatização, que é uma coisa que eu vejo sendo negligenciada em várias e várias unidades, porque a climatização ela é banalizada como simplesmente conforto térmico, e ela é vista dessa forma, né? Quando eu entro em alguns projetos com algumas construtoras, em algumas consultorias, em que eu falo primeiro da importância da climatização, lá quando eu estou falando de estrutura de fundação, o pessoal fala, pô, por que você está falando de ar-condicionado agora? Porque a maioria das pessoas que estão de fora, né, até a própria equipe assistencial, não faz ideia da importância da climatização dentro da infraestrutura hospitalar. Porque ela tem uma parte, não só de conforto, mas vocês vão ter também a Bíblia de vocês, a 7256, que é a norma que a gente usa na parte de dimensionamento, projeto e validação, né, dos parâmetros da climatização, em que a gente vai ter pressurizações diferentes, ranges de temperatura diferentes por ambiente, por criticidade, a questão da troca de ar, o quanto de ar precisa ser trocado por ambiente, e aí vocês vão ver toda uma correlação em relação às doenças que são transmissíveis pelo ar, como que isso é usado como proteção, por exemplo, no centro cirúrgico, como que é criado o campo cirúrgico com a climatização. Então, a climatização é uma questão de salubridade e segurança biológica, porque a gente pode usar ela como um herói, né? A gente pode estancar o nosso centro cirúrgico, por exemplo, com a pressurização do ar-condicionado, a gente pode isolar um paciente com a pressurização do ar-condicionado e aquele tratamento do ar, de forma que o paciente não contamine mais ninguém, mas também a gente pode usar ele como uma arma para infecção hospitalar, porque ele pode ser usado como transporte de micro-organismos patológicos que vão destruir e vão levar o nível de infecção do nosso hospital lá em cima. E aí é uma parte em que entra uma manutenção super complexa, até por isso que, assim, em muitas unidades não entendem a importância de a gente ter, por exemplo, a equipe de climatização apartada da equipe de infra predial, porque a gente precisa de uma equipe mais bem preparada para que ela tenha que mexer ali com os motores, entender da rotação, da variação das frequências daqueles motores, porque a gente tem que, às vezes, fazer uma alteração de duto, a troca de filtros tem que ser feita com muito cuidado, uma periodicidade muito bem controlada, porque a gente pode ter ali realmente o nosso herói, o nosso vilão dentro do hospital. E, além disso, né, a climatização, ela tem equipamentos de alta carga, né, porque a gente está falando de motores muito potentes, de motores ali vitais, e de uma carga elétrica absurda, né, porque geralmente nos hospitais ali varia de 45% a 60% da carga elétrica do hospital, ela é consumida pela climatização. E fora o conforto térmico, né, gente? Porque eu não sei se vocês já viram uma cirurgia ortopédica com 8 pelegos dentro do centro cirúrgico e o médico está aqui, ó, sofrendo, porque ele está lá com aquela chavona deles lá, tentando colocar a prótese no paciente, e a instrumentista é o paciente, toda a tensão do ambiente, e às vezes o range de temperatura que a gente programou, ele não dá conta, e a gente tem que fazer o nosso milagre ali, então a máquina tem que estar preparada para isso, nossa infra tem que estar preparada para entrar com insuflamento de ar gelado muito mais rápido, muito mais potente. Então, climatização é meu queridinho aí, que é o que mais dá dor de cabeça em obra. Mas dá problema é a climatização, tá? Eu vou explicar isso para vocês, porque tem toda uma questão de que ela é uma infra super robusta. Então, em que momento a gente entra com ela? Onde a gente entra com ela? Então, ela geralmente é que ocupa o maior espaço no meu entreforro. Além de tudo isso que eu falei, ela também, durante a construção, ela dá um grande bom trabalho. E aí, a gente só tem empreiteiro bom para fazer isso, né, Thales? É uma maravilha. Revestimentos e acabamentos, aí a gente entra com o pessoal da arquitetura aí, nossos parceiros que vão salvar a nossa pele, porque a gente é muito bom em falar de infraestrutura, a gente é muito bom em entender sobre como é que funciona e tudo mais, mas na hora do vamos colocar um revestimento aqui que tenha um índice de absorção adequado, que tenha atenuação de ruído adequado, e o que acontece com a gente, com os engenheiros, a gente fica assim, né, sem saber o que fazer, então é onde entram os arquitetos. Então aí entra a parte de humanização, o layout, tá, que foi o que eu falei ali um pouquinho na parte de vedação, que é onde a gente faz a disposição das localidades, então isso vai afetar diretamente, tanto na humanização quanto na questão dos fluxos, né, onde a gente determina onde vai estar cada sala, como é que vai ser feito o atendimento,
Defesa Civil dando alerta aí, o pessoal do Litoral Norte, Baixada Santista, Estado de São Paulo está em alerta. Chegou para mim também aqui. O negócio vai ser bom esse final de semana, hein? E a acessibilidade, né, gente? Que é uma coisa que, graças a Deus, a NBR 9050 está vindo com força. Todos os órgãos fiscalizadores estão vindo cobrando isso. Eu vou falar bastante de fiscalização, e é muito bom quando a gente tem fiscalização, porque a gente que é engenheiro, a gente aprende sobre todas essas normas bonitinhas aqui que a Bianca está falando. Mas, na realidade, a diretoria do hospital não quer ter esse custo. A construtora, ela não quer ter esse custo, porque, na verdade, a gente trabalha todo mundo para dinheiro, né? O hospital, a gente não é atividade fim, a gente é atividade meio, mesmo quando a gente faz parte da equipe de infra do hospital. Ninguém quer saber que a gente vai gastar X mil reais em barra de apoio, ninguém quer saber que a gente precisa construir uma rampa com um declive muito menor. Então, assim, e aí a gente vai precisar gastar muito mais concreto, muito mais aço. A gente, tendo essa base, a gente vai sofrer muito, tá? Eu vou falar para vocês, quanto mais ignorante a gente é, menos a gente sofre. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sofre, porque a gente entende o que tem que ser feito. E por que a fiscalização, essa parte dessa evolução normativa, principalmente a parte de RDC, NRs, que são as nossas grandes parceiras, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária, é muito boa a cobrança que eles fazem, porque eles ajudam a fortalecer esse desenvolvimento, para a gente fornecer infraestruturas dignas para a assistência poder trabalhar, tá? Então, aqui a gente começa a entrar na parte em que hoje a realidade das nossas unidades no Brasil não é o enquadramento em tudo isso que eu estou falando, tá? É assim, a gente anda por algumas unidades e a gente vê unidades de 30, 40, 50 anos atrás, trabalhando com o que dá e fazendo o melhor que pode, totalmente fora das normas. E aí a gente tem que dar um jeito de ligar a elétrica, a gente tem que dar um jeito de abastecer a rede de água. Eu trabalhei com um hospital do Rio de Janeiro, há 4, 5 anos atrás, em que ele ainda era abastecido por caminhão-pipa. Então, a gente acaba encarando essas realidades. Então, quando eu falar para vocês sobre a questão da fiscalização e das regulamentações, isso é muito bom para a gente, porque a gente sabe como tem que ser feito, a gente sabe calcular, sabe chegar lá, só que, na prática, muitas coisas a gente vai encontrar várias barreiras. Então, quanto mais a gente tiver a fiscalização a favor, né, documentando, a gente cobrando isso de quem toma realmente as decisões financeiras, vai ser melhor para a gente. Oi, Hugo. Não, só fazer um comentário aí, complementando o que você está falando. O Gafrey Guilherme, o hospital que eu trabalho, ele fez esse mês 96 anos de idade. É um hospital quase centenário. Então, a nossa Imagina a dificuldade infraestrutura. com a infraestrutura hospitalar, né, com a infraestrutura física do hospital, é uma dificuldade muito grande, principalmente como você falou na parte de climatização. É um hospital com arquitetura antiga, então ele foi projetado com a climatização da época de 1929, então você não tem entre forro, então é uma dificuldade muito grande para você fazer a instalação de splitão lutado, fazer a instalação de central de água gelada, e é isso aí que a gente passa com o hospital antigo, e os hospitais públicos no Brasil, a maioria tem aí mais de 50 anos, salvo os novos construídos, né? São muito antigos, e é uma dificuldade que a gente passa aí nos hospitais públicos e universitários, né? Só complementando o que você está falando. Isso aí, Hugo, muito bom. É interessante a gente ter a confirmação, né, do que eu estou falando, porque, assim, aí, por exemplo, imagina o Hugo levar isso, ele pode até estudar a solução, saber o que tem que fazer, mas a forma como a gente vai conduzir essa obra, essa reforma, porque vai ser uma intervenção gigantesca, e aí a gente vai ter que conseguir entender toda a questão dos fluxos, de onde a gente faz esse planejamento também, de, olha, vamos desabilitar essa área, a gente vai construir dessa forma, nessa metodologia construtiva, como o Hugo exemplificou aí, ele deu exemplos de climatização diferentes. A gente vai usar rede de água gelada, não, a gente vai usar sistema VRF, que eu consigo acondicionar melhor, o motor que a gente vai utilizar para eu conseguir colocar um duto que caiba aqui no espaço que ele tem, ou então, não, vamos refazer a estrutura dessa região, e o restante a gente vai só distribuir. Então, por isso que é importante a gente entender desde lá de como é que acontece o atendimento, tudo que a gente precisa fazer, porque começa um trabalho extremamente pesado. Vocês imaginem o desafio do Hugo para poder fazer qualquer intervenção numa unidade de 96 anos. Primeiro que eu imagino que deve ter colaborador lá da assistência que está lá desde a fundação, né?
da unidade. E aí, para a gente entrar na cabeça desse pessoal de que, olha, a gente precisa isolar essa área, para a gente melhorar isso, não, a gente sempre trabalhou assim. Aí começa a ter problema, não, mas a gente já sempre trabalhou assim, o que é que a manutenção está fazendo errado? Então, assim, é desafio atrás de desafio. E começam a acontecer problemas, ou já acontecem problemas, que às vezes nem são detectados, que eles estão sendo causados, por exemplo, por uma infraestrutura ali, uma rede de água contaminada, que é uma tubulação muito antiga, que antigamente se usava, né, materiais diferentes do que a gente usa hoje. Então, o desgaste do material, ele vai começar a soltar alguma coisa na água, e aí fica todo mundo se matando para tentar entender de onde está vindo aquela contaminação, o que está acontecendo com os nossos pacientes. E aí, o que acontece? A cobrança vai, por exemplo, lá no Hugo. Vou dar um jeito nisso aí. Aí constrói-se uma outra rede, vai começando a fazer o bypass. Então, assim, é um planejamento enorme. Então, a ideia é que a gente dá uma visão geral para vocês conseguirem estudar caso a caso. E assim, gente, não é fácil, não. Tem que ser, eu vou falar para vocês, ó, eu dou parabéns para vocês, mas eu vou falar para vocês, ó, vocês são tudo maluco, tá? Ninguém que entra nessa área bate bem da cabeça. Ou tem pouco problema e está procurando problema, ou realmente, né, deveria estar pagando uma consultinha ali com um pai de santo ou um psiquiatra, porque, gente, não é fácil, não, tá? E assim, lidar também com o pessoal da saúde não é fácil. Eu sei bem, tá bom, eu sou engenheira civil, especialista em engenharia hospitalar, Pessoal é difícil. Pessoal é difícil. o pessoal é difícil. E meu marido é engenheiro civil e vai ser médico. Então, assim, gente, eu tenho treinamento em casa também, é uma coisa muito, muito boa. Mas é uma coisa que a gente vai ter que aprender também a entender as dores da assistência, porque uma coisa que é realmente admirável é como a saúde no Brasil funciona, como esses caras fazem funcionar, né? O Thales vê bem na realidade lá, ele trabalha num hospital lá também, esse hospital que a gente está fazendo na ilha, ele tem 30 anos, ele foi construído antes da RDC 50, e a gente vê os caras fazendo uns milagres, você fala, meu, então de parabéns. E eu pensava que lá, ó, Bianca, era pior. Ó, a gente encontrou um outro aí, ó. Tá 96, vendo? velho. Pô, 96 anos, você imagina que beleza, Thales. com 22 anos ali já tá apanhando ali, já naquele hospital ali. 22 não, lá foi construído a segunda Foi fase foi em 2002. Foi 2000, não, 2002. foi 2000, foi antes da RDC, porque no primeiro projeto dele está escrito 2000. Há 26 anos. É. Oi, Leonardo. Esse desafio aí também. Eu trabalho num hospital que tem 66 anos também. Olha aí. Rapaz, a gente é tudo doido, que igual a Bianca fala. Não dá A pra gente, botar a cabeça, não. a gente Eu fui atende o uma primeiro- Santa Casa aqui. Eu fui o primeiro técnico a entrar dentro do hospital. Antes era só o pessoal que era eletricista de conhecimento, reconhecido. Assim. Era só disjuntor de 150 e fio 50 milímetros. Meu senhor. A gente atende uma Santa Casa que tem 185 anos. Meu Deus. É a Santa Casa mais antiga do Brasil. Que Não, isso? Onde que é, Henrique? é em Rio Grande, é uma cidade que tem um porto aqui, né? Uma cidade muito antiga. Ah, meu marido fez faculdade lá de engenharia, Rio Grande, né? Rio Grande. E A Santa Casa é mais velha do que inacreditável. É. Não é Caraca. fácil. E Santa Casa ainda tem né, que a gente falou ali sobre a questão da interface com a assistência. Ainda tem mais uma dificuldade, porque geralmente ela é administrada pelo pessoal da igreja, né? Então, assim, eles têm algumas dificuldades, às vezes, porque é o pessoal que está lá a vida todinha deles, eles fazem sempre daquele jeito, Até e aí que chega a gente. nessa já virou o jogo, né? Já saiu o pessoal da igreja, né? E eu me Ah, acostumei é? a trabalhar com um administrador lá, que ele falava, administrar dinheiro é barbado, eu quero ver administrar miséria, que nem nós. E falta tudo. Exatamente. Aham. Equipamento Fazer de engenharia 25 com. anos em uso. Que tá Meu louco. Deus. Fazer engenharia com dinheiro é fácil, né? O difícil é quando não tem. A cada 5 Ali de anos engenharia troca de tudo, verdade. é tudo novo, tá bom? É, exatamente. Mas tá vendo aí, ó? Eu tava até triste por causa do Mário Covas aqui, agora eu tô até animada. Obrigada, gente. Leonardo, você tem mais alguma coisa para falar aí? Se não, só uma barrinha para eu poder saber. Leonardo, só por curiosidade, você foi o primeiro técnico de lá, você está lá há quantos anos? Estou há 14. 14 anos. Tem bagagem, hein? Comecei como técnico em engenharia clínica lá. Hoje eu coordeno a parte de engenharia clínica e manutenção lá do hospital.
Você não E se ainda com apresentou, né, idioma. Leonardo? Não, Qual é cheguei a sua até. base de formação? Engenharia elétrica. Engenharia elétrica, beleza. Legal. Vai poder me ajudar bastante. Você é de qual lugar do Brasil? Criciúma, Santa Catarina. Santa Catarina. Legal. Bom, aqui, gente, alguns exemplos. Só abaixa a mãozinha aí, Leonardo, porque se você quiser falar de novo, aí eu não consigo saber que você tá. Achou? Ele vai achar, tem fé. Aí, foi. Essa Gente, live tá. tem alguns exemplos. Não se aguenta, tá? Fica quieto. Bom, alguns exemplos aí, gente, do porquê que, pô, Bianca, mas, né, aqui, ó, eu falei sobre algumas coisas que, né, eu fui colocando aqui quais as engenharias que atuam em cada uma dessas infraestruturas e tal, porque, pô, Bianca, é óbvio, né, você estudou engenharia civil, eu lá na minha graduação aprendi a calcular as cargas, assim, como é que isso tem que chegar, né, como é que a gente calcula os arranjos estruturais, pô, coisa básica, né, a gente tem que saber. Só que é onde a gente entra na atuação do engenheiro hospitalar, né? Na importância de a gente entender cada ponto de dentro de uma planta do hospital. Esse aqui é um caso em que a gente fez a estrutura toda, o prédio estava totalmente revestido, os corredores prontos, né? A gente ali em vias de entrega. Faltava o quê? Uns 2 meses para entregar essa fase, pelo cronograma na época. E aí eu tenho como padrão, né, já meio veiaca de algumas situações que eu passei, e eu falei para o engenheiro da obra, falei, olha, a gente recebeu o datasheet do equipamento que o hospital já tinha comprado, o tomógrafo, eu falei, olha, por desencargo, manda para o projetista estrutural e pede uma validação para ele, né, por e-mail só da carga e tal. E aí, quando o e-mail chegou no projetista, ele ligou para o engenheiro na hora, desesperado, falando assim, como assim? Como assim tem 1.700 quilos esse equipamento? Como assim? Eu não projetei para isso. E aí vai que a gente tem que refazer a laje toda, demolir com o prédio pronto, fazer reforço estrutural, e tanto da tomografia quanto da ressonância. Ou seja, ele viu uma sala lá escrita no projeto arquitetônico, porque como é que é, né, quando a gente começa a fazer o projeto lá, a historinha? Tem-se um programa físico-funcional em que a Diretoria Regional de Saúde, né, ou a unidade hospitalar particular que seja, faz o estudo de demanda para aquela região, então calcula-se, a gente tem várias regras do Ministério do Trabalho, né, para poder ter certos tipos de atendimento, principalmente quando a gente fala de SUS, porque tem alguns tratamentos que só existem no SUS, no Brasil, então começa-se aquele estudo do que vai se atender nesse hospital e tal, e começa o programa físico-funcional, onde daqui vem para cá, e o que a gente vai ter, e aí começa a desenhar isso, né? Aí entra o arquiteto, o cara vai lá, começa, não, daqui para cá, a equipe assistencial falando como é que funciona. Então, ok, temos um anteprojeto, né? No anteprojeto, temos ali as paredinhas de onde vai e tal, e começamos o projeto básico. O projeto básico é onde a gente faz pré-dimensionamento de tudo, pré-dimensionamento de estrutura, para eu saber se a alocação dos meus pilares ali cabe naquele layout de arquitetura, né, naquela divisão de paredes, pré-dimensionamento elétrico, para eu saber quanto que é a minha carga total desse prédio. Então, é tudo feito muito macro, né? Só para a gente ter uma ideia. E depois a gente entra em projeto executivo, que é onde se valida tudo isso. Beleza, compatibilizamos o básico, vamos fazer o projeto executivo. O projeto executivo é onde vai dizer lá qual é o tipo de forma que a gente vai usar, qual é o tipo de concretar, como que a gente vai concretar, se é pré-moldado, se é cubeta, se é laje maciça, se é laje pré-moldada. Aí entra todo esse nível de detalhe, qual é a armação, a armadura que vai em cada ponto, quais são os níveis de ancoragem, se a gente tem proteção, não tem. E aí, nisso, em todas as disciplinas, né? Elétrica, a gente começa a calcular a distribuição dos circuitos, né? A gente vai começando a seccionar gases medicinais, hidráulica e tal, tá? Porque pensa assim, por exemplo, na hidráulica, a gente calculou lá como é que vai ser as nossas... No básico, a gente calculou as reservas de água, onde fica e tal, beleza, porque daí a gente passou a carga para a estrutura pré-dimensionou. No executivo de hidráulica, por exemplo, eu vou começar a mostrar como é que é o encaminhamento, eu vou definir a altura da caixa d'água exatamente, para que eu não tenha falta de pressão no meu último pavimento, para que eu não tenha golpe de arriete ali no meu térreo, dependendo do tamanho do prédio, como é que vai ser o seccionamento para, tipo, se eu precisar fechar um registro nesse local, é onde a gente começa a detalhar mais essas coisas, tá? E principalmente ver os pontos onde eu preciso ter algum tipo de pressão específica. Só que aí, tudo isso, a gente está falando, né, de fases normais de um projeto de construção. Só que quando todo esse time não tem ideia
de como é que funciona um hospital, desses detalhes de quanto que pesa uma tomografia, de quanto que pesa uma ressonância, de por onde esse equipamento entra, como é que a gente entra com isso, de que se existem blindagens, que a gente precisa fazer proteção radiológica, que a gente precisa fazer proteção da parte de magnética, da proteção de interferências de radiofrequência, quando não entra, né, não tem esse tipo de conhecimento, a gente começa a ter problemas em que existe incompatibilidade do que foi construído, do que foi fornecido com o atendimento, né, com o uso. Que é como nesse caso, que a gente descobriu depois que o equipamento tinha sido comprado, que o projetista simplesmente não considerou aquela carga. E o anteprojeto, o projeto básico, sempre se falou que aquela sala seria uma sala de tomografia. Então, né, por que a gente tem que entrar nesse circuito? Por que a gente tem que se especializar nisso? Para a gente conseguir já ter esse timing, esse feeling, e entender que, pô, há uma estrutura de um prédio que vai ser usado para fins hospitalares, para fins de laboratório de análise, diagnóstico, para as clínicas de exames por imagem, eles não podem ser construídos igual a qualquer edificação. Aqui um exemplo, aqui na esquerda em cima, é um site plan de um angiógrafo, tá? É uma hemodinâmica. A hemodinâmica é aquele exame que a gente faz como se fosse vou explicar bem basicão, tá? Porque vocês vão aprender coisas mais específicas em engenharia clínica. Mas ele é como se fosse um exame radiológico do nosso sistema circulatório, tá? Então, às vezes a gente faz algumas intervenções, colocar catéter, algumas coisas dentro dessa sala também, ela também é considerada uma sala de exame radiológico intervencionista, e também faz exames, no geral, da parte de circulação. Então, aqui a gente injeta um contraste no paciente e consegue visualizar ali toda a parte do nosso circuito interno, tá? Então, é um equipamento robusto, ele tem ancoragem, tem vários tipos, né, no mercado, mas basicamente ele tem ancoragem no teto, porque é onde a gente tem a passagem dos monitores dele, e a gente tem o gantry dele, a mesa, onde ele fica também posicionado no piso. Essas salas não podem ter um monte de infra, e ele fica no meio da sala, então a gente precisa preparar a infrapassagem por cima e por baixo, e a ancoragem dele também é um equipamento de alta carga, né? Esse aqui tem umas cargas um pouco mais distribuídas, mas um pouco diferente do tomógrafo, mas a gente precisa fazer a validação, a interface, né? Essa compatibilização com a estrutura existente. Aqui, no caso, é um exemplo bom, porque quando eu fui instalar esse equipamento, a empresa, ela manda o layout básico, que ela usa para basicamente todos os hospitais, só que aí a gente tem que ver com o médico, ver com a equipe assistencial qual é a melhor posição, como é que é o fluxo que eles esperam, se a porta de entrada vai estar adequada para eles e tal, e aí a gente começa a desenvolver a parte construtiva, que é, por exemplo, nesse caso, era um prédio com cubeta construído em laje nervurada, protendida. Então, protendida é o quê? Eu vou usar a minha girafinha maluca. Proteção, gente, é o princípio disso aqui. Todo mundo já brincou com isso aqui, né? Porque ninguém tem menos que 30 anos aqui. Bom, pior que tem, né? Tem gente com menos de 30 anos aqui, eu acho que o Luan também é mais novo. Mas isso aqui, gente, a gente brincava muito quando a gente era criança, né? Todo mundo conhece isso aqui? A vaquinha maluca. Isso aqui, gente, nada mais é do que o princípio da proteção. A gente tensiona cabos aqui dentro, que permitem que essa peça estrutural ela consiga se autoportar devido ao tensionamento dos cabos internos. Ou seja, eu consigo vencer vãos muito maiores, sem pilar, quando eu tenho lajes nervuradas protendidas. Lajes protendidas no geral, né? Vigas e tudo mais. Então, a gente usa bastante a proteção no hospital para a gente conseguir vencer, ter pé direito disponível maior, e para também vencer vãos maiores sem pilares, né? Para poder dar uma liberdade maior na arquitetura. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse tensionamento, tá? Porque ele é concretado desse jeito, o cabo ele é concretado lá dentro e a gente tensiona a partir de um macaco hidráulico. Se eu romper um cabo desse aqui, a estrutura pode ruir, tá? Então, o que eu fiz aqui foi um planejamento de onde passavam esses cabos, as alturas deles, e através desse planejamento, eu consegui definir pelo pavimento inferior
onde eu faria as furações para poder passar essa infra. Então, aqui, ó, esse equipamento estava posicionado no terceiro pavimento, e eu fiz a projeção dele, de onde eu poderia furar, de forma que ficasse compatível com a posição do equipamento que a equipe assistencial tinha definido, e eu pudesse determinar para a equipe de manutenção, olha, vocês vão abrir o entreforro nesses pontos aqui, e vão abrir no meio da cubeta aqui, que era um ponto onde eu não tinha proteção, vocês vão abrir exatamente aqui e fazer furos de tal e tal dimensão para que a gente possa fazer a fixação da infraestrutura. E por que era importante eu saber o ponto a altura dos pontos de ancoragem, dos pontos de proteção? Porque eu tenho também uma estrutura que ela é ancorada em cima. Então, em alguns locais, eu precisaria ter esforço nas nervuras. Então, eu precisava saber para eu não romper nenhum desses cabos. Ah, Bianca, mas se você romper, você ia derrubar o prédio? Não, né? Mas eu iria enfraquecer aquela estrutura que, aos poucos, ela poderia ir gerando alguma patologia, né? Porque é o arranjo inteiro, é um arranjo inteiro da laje que funciona em conjunto. E a gente economiza muito em armadura, em vergalhões, quando a gente usa proteção. Aqui, ainda falando desse mesmo equipamento, né, a gente entra não só com essa parte da civil, a gente tem também a parte da mecânica aqui, que a gente precisa entender como é que funciona o motor dos nossos elevadores, como é que a gente vai fazer a subida desses volumes, né, porque são peças muito pesadas. Então, eu precisei fazer, por exemplo, o acionamento do elevador de modo manual, que senão ele acionava o freio com alguns dos pesos que tinham. Então, você tem que conhecer ali como é que é esse seu equipamento. A gente teve que fazer plano de rig, que é o plano de subida, né, desses módulos maiores que não cabiam dentro do elevador, e não davam para subir também pela escada, que eram muito pesados. E a distribuição de carga, né, enquanto eu estou fazendo a obra, enquanto eu estou preparando essa sala, onde eu deixo todos esses volumes, porque, pensem, se a gente precisa ter a validação, né, de que aquele local foi preparado para receber aquela carga, então, quando eu estou acondicionando ele, eu também preciso ter certeza que aquele local vai suportar aquela carga, por mais que não seja permanente, mas é uma carga acidental, pontual, numa região que não estava preparada para aquilo. Então, a gente também precisa ter esse estudo da estrutura. Então, aqui foi um exemplo bom, né, de um bem-sucedido. Quando eu mandei o e-mail para o projetista aqui, ele falou, não, Bianca, isso aí, tá tranquilo, ele validou as cargas do equipamento, falou, ó, só toma cuidado, né, e tal, na hora da execução, eu também fiz isso aqui, também validei com ele, falei, olha, estou fazendo dessa forma, e o projetista, ok, né, a RT de instalação era minha, então, todo mundo fica mais tranquilo. Quando a gente fala aqui da parte de vedação também, né, é uma parte importante, porque às vezes o material que a gente escolhe para construir, ele vai afetar na nossa proteção radiológica, por exemplo, né. Tem alguns equipamentos, eu coloquei aqui um exemplo de layout de medicina nuclear, que a gente tem uma radiação diferenciada, porque não é só o equipamento que emite radiação. A gente tem o paciente emitindo radiação porque ele recebe o radiofármaco no organismo. Então, a gente tem toda uma outra diferença de blindagem, a gente tem um laboratório específico que precisa ter esse tipo de tratamento nas paredes. Então, às vezes, o tipo de material que a gente vai usar ali, se a gente acabar optando por argamassa baritada, dependendo do equipamento que for usar, a argamassa baritada, ela é uma argamassa em que a gente adiciona barita, que é um material que ele tem uma alta atenuação de radiação. Só que a barita, ela não é um aglomerante, ela é um aglomerado, né? Ela é um agregado. Então, assim, quando a gente coloca muita barita nessa argamassa, para a gente conseguir vencer uma atenuação maior, para a gente ter uma atenuação maior, a gente começa a ter uma densidade muito grande de barita e muito baixa de cimento, que vai causando o quê com o passar dos tempos? Ela vai começar a segregar. Então, tudo isso a gente precisa ir estudando, a questão A gente precisa ir estudando isso, a questão do... Ô, João, eu recebi e-mail aqui de alguma coisa da nossa chamada aqui. Não sei o que que é. Da questão se a gente vai optando por exemplo, argamassa baritada para essa finalidade, para esse tamanho de sala, para tal equipamento. A gente pode estar optando ali por uma
um revestimento de proteção radiológica que vai ficar inviável a longo prazo. E aí eu vou precisar ou fazer argamassa plumbífera, ou colocar as chapas de chumbo, que pode encarecer o meu projeto. Em alguns casos, a gente é obrigado a construir em parede de concreto, né? Como é em caso de, por exemplo, acelerador linear, que a gente não tem para onde fugir. O acelerador linear é uma potência muito grande, e o CNEM, inclusive, nem permite que a gente faça de outra forma. Então, a gente precisa conhecer toda essa parte de atendimento, entender para que é cada local, cada finalidade, e quando a gente está falando da construção, a gente já vai pensando nisso tudo. Ar-condicionado, por que o ar-condicionado também é importante na parte do atendimento? A gente tem alguns equipamentozinhos aqui, além de todos os exemplos que eu dei lá. Esses camaradas aqui, quanto maior a tecnologia nele, mais chato ele é, tá? Ele começa a dar reporte lá no fabricante, que o fabricante tem uma telemetria ali, uma conexão remota, em que ele começa a avisar, ó, a gente saiu do range de temperatura, olha, a gente saiu do range de umidade, porque a umidade relativa do ar é uma das coisas que mais impactam nesses equipamentos eletrônicos, porque a gente não tem a condensação interna de alguns equipamentos. E uma curiosidade também, né, quando a gente tem o tubo de raio-x, que a gente faz a geração do raio-x, que eles são acionados por elétrica, toda a energia usada para gerar o raio-x, de toda aquela carga, 99%, 98% vira calor, e só o restante vira radiação. Então, ou seja, além de toda a questão do isolamento térmico que a gente tem dentro desses equipamentos, né, para que ele não passe esse calor para o externo, mesmo assim, a gente ainda tem que manter essa sala num nível de climatização que consiga atender, porque a gente tem uma carga térmica alta vindo do equipamento, a gente tem a carga térmica do uso, a gente tem a carga térmica por radiação. Então, esses equipamentos aqui, muitos deles vão parar. Eu já tive caso, esse tomógrafo, o chatinho aqui, ele era usado para fazer o planejamento da radioterapia. Ele direto parava, o dosimetrista não conseguia trabalhar, e era lá, até a gente conseguir colocar uma resistência dentro daquele fancólio e conseguir controlar a umidade daquele ambiente. Porque, às vezes, tentam controlar a umidade através só mexendo em temperatura, mas existe uma coisa que vocês vão também estudar em ar-condicionado, que é a carta psicométrica. Willis Carrier foi quem desenvolveu isso aí. Na carta psicométrica, vocês vão conseguir ver que a gente não vai conseguir controlar somente a temperatura sem mexer na umidade, e a gente vai precisar ter toda uma correlação, existe todo um cálculo disso, para que a gente coloque isso em prática nos nossos equipamentos. E aqui, né, a elétrica, que não menos importante, como eu falei, mas é uma coisa que ela tem sido bastante negligenciada. Em alguns casos, muito perceptível pós-Covid, porque foi se aumentando de unidades em atendimento, aumentando o número de leito, aumentando isso, mas e a cabine primária? E a entrada de energia? E como é que estão os nossos quadros, né? Como é que está a distribuição disso? Porque, como eu falei, não dá para fazer igual a nossa casa, que a gente vai puxando uma tomadinha, eu preciso de uma tomada ali, eu preciso de outra tomada ali, a gente vai puxando o mesmo circuito e fica tudo bem, porque é uma corrente muito baixa, né? O nosso disjuntor aguenta. Mas quando a gente fala de equipamentos da infra-hospitalar, de equipamentos do parque tecnológico médico hospitalar, a gente está falando de cargas altíssimas, de circuitos que precisam ser independentes, tá? A gente tem alguns, às vezes, ultrassom, que a empresa nem vem instalar se ela não tiver a validação de que é um circuito único para aquele ultrassom. Então, assim, tem muitos casos em que a própria empresa, quando ela manda o site planning, ela vai te limitar em várias coisas, para ela poder entregar. E se ela não vai instalar, Bianca, eu comprei, ela não vai instalar, ela vai instalar, mas ela vai te notificar, porque ela não vai conseguir te dar garantia. Então, aí você começa a entrar em vários outros problemas. Esse caso aqui, para vocês também vão entender. Na minha aula também eu explico um pouco sobre a questão de leitura de diagrama unifilar, que é muito importante a gente saber. Aqui a gente tem a entrada de energia, um transformador de 1000 kVA, barramento com distribuição, tem uma série de quadros aqui, né? Tem um QGBT que é o quadro geral de baixa tensão, tenho 2 aqui, que faz a distribuição para os meus quadros, que são os quadros que de fato ficam dentro da unidade, né? Fazendo a distribuição para os circuitos. Aqui eu tenho os 2 geradores, ou seja, só essas cargas aqui estão ligadas no gerador, e essas daqui não. Tudo bem, né? Até aqui tudo bem. Só que quando a gente começou a fazer o contrário, começou a ir olhar lá, dentro dessa sala, quantas tomadas tem?
Esse projeto ele foi calculado em cima da NBR 5410 exclusivamente, onde tem-se um cálculo lá, que é uma quantidade de tomadas por perímetro da localidade. Em unidade hospitalar, a gente não pode fazer isso. A gente tem que entender quais equipamentos vão em cada local. Por isso que a gente fala ali de, pô, tem que estar com assistência do lado, porque às vezes, por mais que não tenha assim, um engenheiro clínico participando desse processo, a assistência sempre vai saber. Ela fala, não, eu uso X bombas de infusão, eu uso ventilador, às vezes eu uso aspirador, eu uso isso, uso aquilo, porque por mais que você não tenha, né, esse plano antes de engenharia clínica, que não é toda unidade, tem isso, pelo menos o básico ali, você precisa saber do que vai em cada local, quantas tomadas, não dá para você ter 3 tomadas por leito de UTI, não tem como, porque, muitos fazem isso, né, eu sempre meti o pé nessas coisas. A régua, aquela maldita daquela régua e o Benjamin, não sei como é que vocês chamam, o dele. Aquilo ali, gente, ele só significa que você está enfiando mais coisa num circuito que não aguenta. Eu, quando vou dar treinamento, às vezes, para assistência, eu falo para eles, vocês colocam mais fluido numa artéria do que ela aguenta? Não vai estourar se você colocar muito fluido, uma vazão muito grande ali? Vai, numa veia, né? Não vai estourar? É a mesma coisa a rede elétrica. Por mais que ela esteja entrando tudo aquilo ali, a corrente dela não foi calculada, não está dimensionada para aquilo. Uma hora aquele cabo não vai aguentar. Ou às vezes é o disjuntor que começa a desarmar e ninguém entende por quê. E aí, às vezes, ele acaba aguentando, né? Às vezes o disjuntor está com algum problema, ele acaba aguentando e vem vindo e a gente acaba tendo um desarme geral. Ou, em alguns casos, como foi nesse aqui, começaram a pedir para a gente aumentar as quantidades de tomada e a gente viu que era muito problemático. A gente começou a fazer os levantamentos, né? Equipamento de cozinha, equipamento, o próprio tomógrafo, o próprio ressonância, que também estava calculado errado, a carga. Tudo isso mais uma simultaneidade que a gente precisa considerar, né? Porque é óbvio que não são todas as cargas usadas ao mesmo tempo, mas existe uma simultaneidade muito peculiar para o hospital. E aí, com isso, a gente conseguiu chegar à conclusão de que 1000 kVA não era o suficiente, que isso aqui estava subdimensionado. Então, aqui um exemplo para vocês, a gente teve que abrir, né, separar, colocar 2 entradas de 1000 kVA, para que aí sim, todos esses quadros aqui fossem devidamente dimensionados, e todos os quadros foram alterados da unidade, tá? Então, por isso que é importante ali a gente ir entendendo, né, como é que é o impacto disso tudo que a gente entende aqui. Por isso, você pega um engenheiro eletricista, que ele pode ser o melhor, assim, ele pode ter muita bagagem, mas não entender sobre esses itens, essas definições, isso vai passar batido, tá? Esses detalhes que acabam virando uma coisa muito grande. E aí, né, por que a gente está falando disso tudo? Por que a gente precisa existir, nós, engenheiros hospitalares? Primeiro que eu espero que todo mundo que se forme aqui com a gente, né, todo mundo que passa, outro que trabalha comigo, que nunca esteja numa dessas manchetes. E eu, inclusive, espero que eu também nunca esteja, porque uma das coisas que eu falei para vocês, que muitas vezes a gente tem limitações orçamentárias, de possibilidade da infraestrutura, mas a gente nunca pode ser negligente. Então, se a gente viu um problema em potencial, a gente precisa agir, notificar, se resguardar, inclusive, porque quando dá ruim, o primeiro nome que aparece é o engenheiro responsável, porque, no final das contas, todo mundo fala que não sabia daquilo, que não entende. Então, é a gente que entende, a gente que precisa estar em alerta, e não é ser pessimista, mas sempre estar avaliando o pior cenário, tá? E uma das coisas que eu também não desejo que a gente esteja, principalmente, é estar aqui, ó, no lugar desse personagem aqui, ó. Tá? Nem a gente, nem ninguém da nossa família. Então, eu acho que o compromisso maior que a gente tem que ter como engenheiro de infraestrutura hospitalar é cuidar de todas as instalações como se nosso filho fosse ser cuidado ali, como se a nossa mãe fosse ser cuidada ali, como se eu um dia for precisar, porque a gente nunca sabe, né? O hospital é uma coisa que a gente nunca sabe se a gente vai precisar. Pode ter um acidente na região, eu posso ter o melhor plano de saúde, mas eu posso estar lá na região lá da Isabelle, ou lá junto com, deixa eu ver, o Carlos Eduardo mora aqui perto, lá perto da Raquel, e eu posso ir parar no hospital dela, né? Deus que me livre. Então, assim, a gente precisa
falar, eu tenho até uma série de vídeos no Instagram que eu falo falando em infraestrutura. A gente precisa falar disso para que cada vez mais a gente se capacite, a gente consiga se encontrar, né, mais esses engenheiros, a gente se estruture cada vez melhor, entenda melhor as necessidades das infraestruturas para a gente reduzir isso, para a gente reduzir enfermeiro carregando cilindro dentro do hospital, tendo acidente de queimadura, de explosão, para a gente reduzir paciente que não tem equipamento disponível, que não consegue ser atendido porque o CPD está fora do ar, e aí não tem sistema no hospital, porque um laboratório está sem um equipamento, porque não tem infraestrutura para ele. Então, a gente está aqui para ir reduzindo isso aos poucos. Então, assim, existe um campo gigantesco de atuação para a gente, e existe uma deficiência enorme no Brasil para engenheiros dessa área. E qual que é o nosso objetivo aqui, então, né? Formar profissionais que sejam capazes de planejar, de implantar e gerir essas infraestruturas, de forma que cada vez mais a gente consiga ir avançando em tecnologia, tendo novas soluções, tendo novos gerenciamentos, porque a gente, como a gente viu aí nos nossos colegas, tem infraestruturas precárias, antigas, e a gente às vezes tem diretorias de muito boa vontade, mas às vezes a falta de fiscalização naquela região também não ajuda a gente, porque quando tem fiscalização ajuda muito a dar base para a gente, né? Porque nada no Brasil funciona melhor do que uma boa multinha, né? Dá uma multinha que daí todo mundo vem atrás do engenheiro. Promover a integração entre as áreas da engenharia, saúde e gestão, que é aqui a gente vai ter que começar a entender das dores também da gestão da unidade, porque a gente também é gestor, entender também das dores da saúde, bem como também entender de quando é querência e quando é necessidade, né? Porque existem as exigências normativas, as exigências para atendimento de fluxo, e tem muita querência, né? Que a gente sabe que o pessoal da saúde não é fácil, mas a gente também não é. Então, a gente vai aprender a fazer essa integração, né? Desenvolver as competências técnicas e gerenciais voltadas para a saúde do paciente e principalmente sustentabilidade, que cada vez está mais forte, né? A gente falando disso porque eu falo, antigamente eu estudava na escola, lá no ensino fundamental, no ensino médio, sobre o aquecimento global e as causas, as doenças, né, que a gente ia ter, tarará. E hoje, isso está tão normal, isso é tão a nossa realidade. Eu participei do evento do Hospitais Saudáveis, que é um evento que todos os anos tem, que vem hospitais do Brasil inteiro para participar, e aí a gente vê tanta coisa acontecendo, tantas doenças que foram desenvolvidas por conta das mudanças climáticas, e como a gente teve que se adaptar, e como isso está em pauta hoje, e como a gente precisa dar solução, né? Porque engenheiro nada mais é do que resolvedor de problema, a gente já sabe disso, então a gente tem que só aceitar isso, que a gente vai ter que resolver também esse problema em relação a edificações sustentáveis, e não só em relação ao meio ambiente, mas também sustentáveis por si só, materiais de maior durabilidade, materiais com manutenções mais inteligentes, que demandem trocas mais inteligentes, que permitam a manutenção preditiva, e não só a manutenção preventiva, e pior, né, a corretiva. Então, assim, isso tudo a gente vai englobar a questão da sustentabilidade. Estimular o pensamento crítico, que é o que eu falei para vocês, de ver sempre o cenário mais trágico, o pior cenário, porque a gente vai precisar gerenciar todos esses riscos, então a gente precisa sempre, não é ser pessimista ali, mas a gente está preparado para o pior. Então, ver esses cenários críticos e inovar em projetos, para que a gente pense não só aqui na hora de construir, né, na hora de projetar, na hora de construir, como que isso vai ser para a gente manter depois? Porque acaba estourando na nossa mão de qualquer jeito, né? Quando eu só trabalhava com obras, né, no geral, que eu trabalhei com obras de universidade, obra residencial, a gente fala que construtor é gata, né? Ah, gata, 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 porque é a que caga e entrega. Entrega. Isso é maldoso, mas acontece. E aí é muito diferente, porque o hospital a gente construiu, ele nunca mais vai ser uma coisa ali que fica oculta, esquecida, que uma patologia ali é só uma patologia construtiva, tá? Aquilo ali, ele vai tomando proporções muito maiores, então a gente sempre tem que cuidar para que a gente entregue o mais funcional possível, o mais possível de se manter em manutenção,
mais barato também, porque a gente fala muito o SUS é muito forte no Brasil, mas ainda existe muito pouco investimento na parte de manutenção, porque a manutenção ela é vista como um custo, né? Como eu falei, a gente é uma atividade meio, a gente não é uma atividade fim. Então, é muito difícil de mensurar quais os benefícios que a gente traz para dentro da saúde. Então, aí, como é que vai ser a trajetória de vocês aí, essa preparação? Como o João falou ali brevemente, então vocês vão estudar sistemas de saúde, que é o entendimento do como é que funciona o SUS, quais são os modelos de saúde no Brasil, qual a interação da engenharia hospitalar. Essa matéria é muito legal, eu não lembro se é a mesma professora que dá, mas na época que eu fiz, a gente aprende sobre a história dos hospitais, da onde vem o termo paciente, tem muitas coisas legais que vai fazendo a gente, pô, faz sentido, sabe? Porque eu acho que a gente, como engenheiro, eu vim da área de obras, eu tive um baque muito grande, porque pessoas eram tratadas como números, né? Em obras, basicamente, vamos ser cruel aqui, mas a gente é tratado como número. É produtividade, não produziu, tchau, vamos trocar. E quando eu fui para a parte da manutenção e operação, eu tive que desenvolver uma liderança muito diferente com a minha equipe, porque eu precisava despertar a lealdade neles e fazer eles entenderem que eles eram tão importantes quanto o técnico de enfermagem que leva o papagaio ali para o paciente fazer a urina, quanto o médico radiologista que está laudando um câncer. Então, eu tive que trazer eles para essa realidade, para eles entenderem a importância deles, que eles cuidavam do gás que está ali fazendo um paciente respirar, que cuidavam da água que está fazendo a função de filtrar o sangue de um paciente que já teve falência renal ali. Então, é bom a gente ter essas matérias ali um pouco mais humanizadas também, para a gente conseguir cada vez mais ir se integrando na área hospitalar. Biossegurança, né, práticas e princípios do controle da infecção e como que a gente faz a proteção nos ambientes. Gestão financeira, que não menos importante, né, a gente vai falar bastante sobre isso, questão de sustentabilidade financeira da instituição de saúde, que é o que eu falei, de às vezes a gente construir coisas que elas vão ser possíveis de ter uma durabilidade sustentável e também que ela possa passar por manutenções preditivas, não só preventivas. Engenharia ambiental, parte de sustentabilidade, gestão de resíduos. Por que que isso é importante? Porque a gente prepara esses ambientes de resíduos, que também são ambientes que precisam de uma certa estanqueidade, um certo tratamento de ar, fluxos, o acesso deles. Então, tem várias coisinhas que entram com a gente aí, e também a parte de saneamento básico. Arquitetura, né, que é uma das mais importantes aí, planejamento físico funcional dos ambientes, os fluxos, a ergonomia, a parte de revestimentos, escolhas de materiais, a engenharia civil, que eu falei bastante aqui, gestão de obras, na minha matéria vocês vão ver bastante parte de planejamento de obras, de compatibilização de projetos e reformas, como é que é feito esse planejamento, né, porque a gente entra na parte também pô, a gente vai estar fazendo uma reforma em tal região, qual área que a gente pode estar substituindo para a gente conseguir dividir, quais agendas a gente vai precisar bloquear, então a gente entra junto com a equipe assistencial aí, com o pessoal de núcleo interno de regulação, para poder fazer essas movimentações em caso de reformas. Gestão de projetos, então vocês vão aprender metodologias e ferramentas aí, né, tudo embasado no PMBOK, focado na parte hospitalar. Engenharia mecânica, que eu falei bastante, de climatização, gases medicinais e a manutenção dos equipamentos, como um dos nossos colegas falou, parte de elevadores, partes de geradores. Engenharia clínica, vocês vão receber aí noções de gestão de tecnologias em saúde. Entendam que engenharia clínica, para quem não está trabalhando na área, engenharia clínica, ela não é manutenção de equipamento, gente, ela é gestão de tecnologia de saúde. Então, a gente tem que ter isso em mente, que a engenharia clínica, ela é muito mais do que o cara que cuida dos equipamentos, tá? É uma interface gigantesca com a infraestrutura hospitalar. E eu digo que, assim, eles têm muito mais contato, o pessoal da engenharia clínica tem muito mais saco para lidar com o pessoal da saúde e conseguir administrar tudo isso e fazer muitas vezes as interpretações para trazer para a gente da infra, tá? Então é importante a gente entender o contexto geral da engenharia clínica. Engenharia elétrica, né, obviamente, sistemas elétricos críticos, aterramento, redes de emergência hospitalar, eu falei um pouquinho também. Engenharia eletrônica e TI, infraestrutura digital, integração tecnológica, porque isso aqui está totalmente interligado na nossa infraestrutura.
Pode-se existir o melhor sistema hospitalar dentro da unidade, né, ali o sistema de atendimento, prontuário eletrônico, que hoje está sendo muito aplicado nas unidades, mas se você não tem um ar-condicionado adequado dentro do CPD, que fornece uma climatização ok, um controle de umidade e temperatura, o seu servidor não aguenta ficar ligado, se você não tem as tomadas certinho ali, ligado no gerador, quando der queda de energia, toda vez esse equipamento vai ficar desligado, se você não tem um no-break adequado para aquele CPD, ele vai sofrer com as quedas, você pode ter servidor corrompido, eu não sei conjugar o verbo corromper, é isso aí mesmo. Isso aí, gente, português não vai ser o forte, não. Você pode ter servidor corrompido nesses desligamentos. Então, assim, tem muita interface com a gente, a parte da eletrônica e TI. Gerenciamento de riscos, que eu falei de bastante riscos aqui, como é que a gente faz para poder trabalhar na mitigação, porque riscos sempre vão existir, mas a gente tem que estar sempre à frente deles o máximo possível. Hotelaria, que é a gestão dos recebíveis ali, a experiência do paciente, o conforto, a parte de humanização, como é que a gente faz administrativamente, como que é a nossa interface com o pessoal da higienização, do recebimento de rouparias, como é que funciona essa nossa interface, como é que eles fazem a higienização das nossas superfícies, como é que funciona ali a questão de recebimento, às vezes, de alimentação. Então, isso tudo é importante a gente entender. Engenharia de segurança do trabalho, né, que é muito forte dentro dos hospitais, prevenção de acidentes, não só com a nossa equipe, mas também acidentes com a equipe assistencial e as conformidades normativas. A física médica, que são nossos parceiros aí, preparar vocês, porque em muitos casos a física médica, ela fica muito ligada à engenharia de infra-hospitalar. Eu já fui coordenadora, então é importante a gente entender. E também, importante também, porque a gente precisa muito desses caras na hora de fazer a blindagem das salas, a renovação dos nossos PPRs. Então, a interação da radiação com o corpo humano, vocês vão aprender um pouquinho, e como é que a gente faz controles para a radioproteção no geral. E gestão de ativos, que eu vou estar com vocês de novo, que é o ciclo de vida total dos ativos hospitalares, planos de manutenção, eu vou explicar um pouquinho as metodologias que a gente pode desenvolver para fazer planos de manutenção de sistemas prediais, que é sempre uma dúvida de todo mundo, porque é muito diferente, né, de um equipamento que a gente tem manual, e a otimização dos recursos para a gente fazer uma gestão e uma sustentabilidade geral da nossa unidade. Então, aí, onde que vocês vão poder atuar, né? Elaboração e análise crítica, compatibilização de projetos de obras e reformas de estabelecimentos assistenciais de saúde, acompanhamento, gestão e fiscalização de obras e reformas de hospitais, de unidades de saúde no geral, elaboração de planos de manutenção predial, implantação de rotinas, a operacionalização da engenharia dentro de unidades de saúde, com foco sempre na eficiência, na forma de atendimento. Então, a gente vai falar um pouco sobre como é que vocês vão determinar esses acionamentos. O João entrou aqui falando um pouquinho sobre o software da Arquimedes. A gente vai falar sobre o software, ele aponta, mas a gente tem todo um caminho, todo um treinamento, todo um mapeamento antes disso, de como é que as equipes vão fazer o acionamento para a gente em caso de manutenções corretivas, por exemplo. Então, a gente vai falar bastante sobre isso aí. A gestão dos recursos no geral, vocês vão conseguir fazer gerenciamentos de processos, participação ativa na área da saúde. O que eu quero dizer? Aqui, vocês vão estar preparados não só para trabalhar em obras, em fiscalização de obras, em elaboração de projetos, mas também vocês vão estar preparados para trabalhar na parte de fiscalização em órgãos como Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária, às vezes Ministério do Trabalho, alguns concursos, né, que a gente tem aí público, é muito útil essa área, essa preparação que vocês vão ter. Gerente de engenharia, às vezes eu conheço, né, 2 pessoas que são hoje diretores de unidade, diretores administrativos de unidades hospitalares, e são engenheiros que começaram lá como engenheiro elétrico de unidade, depois passaram para hospitalar, engenheiro clínico, viraram coordenadores e hoje estão na diretoria de unidades hospitalares. Então, assim, a ideia é impulsionar para a área de gestão. O que eu gosto muito da engenharia hospitalar, muito mesmo, que foi, assim, uma das coisas que me fez ficar, é que na vida do engenheiro, a gente tem, né, chega uma hora que a gente tem que escolher. Ou a gente vira técnico, ou a gente vira gestor. E na engenharia hospitalar, a gente é um pouco dos dois o tempo inteiro, porque a gente sempre está fazendo gestão,
mas a gente é muito técnico, a gente tem que estar entendendo sobre a pressão no ponto de gás medicinal, a gente tem que estar entendendo sobre geração de harmônica na rede elétrica, e a gente tem que entender como é que a assistência trabalha, então, assim, como eu falei para vocês, mas é muito bom, porque a gente não precisa escolher, tá? A gente acaba trabalhando sempre com os dois. A gente vai estar ali na parte da técnica e na parte da gestão. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês aqui o quanto a engenharia hospitalar, a engenharia de infra, ela tem impacto direto no cuidado da vida. Então, assim, a gente pode salvar a vida de várias formas, tá? A gente cuida dos fluidos, né, dos gases medicinais que estão ali fazendo armazenamento de material genético, de material para pesquisa, para descoberta de cura de doenças, para tratamentos de infertilidade. Então, a gente está fornecendo todo esse suprimento ali. A gente está fornecendo a base para a respiração de alguém, para o suporte à vida, para fazer o insuflamento para uma cirurgia. A gente está fornecendo a energia elétrica, a gente está cuidando da estabilidade daquela rede, da saúde daquela energia elétrica, para que alguém possa ser diagnosticado, para que alguém tire uma dúvida, para que o médico possa agir preventivamente. A gente está trabalhando ali no apoio da esterilização, do controle da infecção hospitalar. A gente trabalha para que prevenção de incêndios aconteça o tempo inteiro, para que o prédio esteja preparado, para que em caso de incêndio, como que a gente vai fazer essa evacuação. A gente está preparado, a gente trabalha ali para poder fazer tratamentos, né? Alguém que, infelizmente, a gente vive hoje com esse mal, que é o câncer, que cada vez mais ele requer mais atenção, e a gente tem que preparar as nossas infraestruturas, são equipamentos de altíssima capacidade, de altíssima potência elétrica, existe das nossas infraestruturas, e não só isso, aí a gente entra ainda com a interface toda da arquitetura, porque a gente precisa ter toda uma humanização, porque as pessoas que adentram nesses estabelecimentos, elas confiam cegamente naquele estabelecimento. Vocês já pararam para pensar que ninguém entra numa unidade hospitalar questionando se aquele equipamento ele vai ficar ligado o tempo inteiro, se a água não está contaminada, se aquela superfície não está com alguma bactéria que está sendo proliferada ali pela índice de absorção dela, se está tendo alguma fuga de radiação. Então, assim, a gente trabalha totalmente escondido nos bastidores para que as pessoas possam confiar e que elas saiam dali sendo salvas, para que a equipe da assistência possa trabalhar de forma segura, para que eles façam o trabalho deles e consigam salvar pessoas. Então, assim, a gente tem todo esse trabalho técnico aqui, a gente quebra o pau com todo mundo, com assistência, com diretoria, mas a gente, na verdade, está trabalhando em conjunto com toda essa galera aí, para salvar pessoas. Carlos Eduardo perguntou se a gente vai ver a parte de PPCI. Sim, na minha matéria, inclusive, vocês vão ver algumas coisas da parte de rota de fuga, de como é que funciona a legislação de reserva de incêndio, tá? Então, vocês vão ver na minha matéria algumas coisas e, salvo engano, mecânica também, alguma coisinha elétrica. Bom, gente, é isso. O conteúdo que eu queria passar para vocês, eu acabei falando bastante, não era para ter durado tanto a aula, mas espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês da visão geral do que vocês podem se preparar. Se vocês tiverem dúvidas, a hora é agora. João dormiu? Ele deixou nós? Como é que foi? Deixa eu ver o sorrisão dele. Cadê ele? Joãozinho. João Pão de Queijo. Bom, vocês têm dúvida, gente, enquanto isso? Não. Por enquanto, não. Consegui passar aí para vocês conseguiram se tranquilizar, assim, era o que vocês estavam esperando? Tem mais alguma coisa que vocês esperavam ver? Vocês querem perguntar para saber se vai ter ou não no curso? Bianca, eu particularmente eu fiquei assim impressionada porque, querendo ou não, quando a gente entra na faculdade, a gente acha que a gente vai fazer só um determinado tipo de coisa na vida da gente, a gente não tem a noção. Eu brinco que eu falo que, gente, engenharia é igual medicina.
Porque o pessoal olha para a É. gente e fala assim, ah, você é engenheiro, você dá conta de fazer isso. Não, mas não é assim. Eu mesma estou tendo uma vivência muito grande na área hospitalar. Era uma área que eu não imaginava entrar, era uma área que eu não queria estar, porque eu perdi o bem mais precioso da minha vida na época do Covid, que foi minha mãe. Então, assim, para mim foi muito difícil. E quando eu entrei no CRE. E eu falo que Deus é tão bom que ele me cega em determinadas situações para a gente não ver. Então, assim, ali no CRE eu trabalhei quanto na parte no centro cirúrgico, fazendo reforma no centro cirúrgico, na UTI. Então, eu tive a oportunidade de estar cara a cara com situações que eu vivenciei na minha vida. E hoje, você falando da parte elétrica, eu não tinha muito conhecimento. A gente até brinca, eu falo assim, gente, eu saí tão cru da faculdade que a gente fala assim, que a gente sai meio cru, é a vivência que nos ensina, a parte elétrica e hidráulica. E hoje, na manutenção predial de uma unidade, é mais isso. É muito raro você estar ali, porque você já entra com a indicação já construída. Aí, quando começa a adaptar, que você vai pegando esse tipo de desafios. Igual eu estou vivenciando lá. Igual eu falei para vocês, que eu não estou tendo uma experiência muito grande com a estrutura modular. Porque o que você trouxe aqui é o que eu estou vivenciando hoje no meu dia a dia. A questão da energia. Foi construída ali os módulos e não fizeram o cálculo para a distribuição de carga. Hoje mesmo a gente estava fazendo a troca do aparelho no outro transformador de 150 kVA para ver se ele vai atender os módulos. Eu tenho um de 75 que atende uma metade do hospital e o outro de 150 que atende a outra parte do hospital. Então, assim, ligou os ar-condicionado, tudo, é igual tá fazendo aquele escurece. Então, assim, e a gente estava numa fase de tá muito quente aqui no Goiás e aquela dificuldade muito grande. Então, foi aonde a gente descobriu alguns problemas, porque até então, como eu falei, os moradores não gostam de ar-condicionado, que são pessoas que vieram da humildade, então para eles já acostumaram com aquela temperatura. Mas, no outro lado, que é o UCP, que é o lugar do atendimento paliativo, eles necessitam por causa das bactérias. E, assim, a gente faz aquela toda preventiva do análise do ar, da água. Então, sempre tem que estar ali certinho. E com a quantidade de ar-condicionados que os contêineres estão vindo, não vai suportar. Então, eu estou passando por esse momento, recalculando toda a distribuição de carga, a questão dos equipamentos que solicitaram novos, que a unidade não consegue receber, porque o HDS é uma unidade também antiga, de 82 anos. É igual eu falei, a gente está desde 2013. Então, assim, a gente está tentando adaptar a realidade de lá com a nossa, mas não é fácil. O cabeamento que é distribuído lá é de 25. Então, assim, agora eu vou fazer um estudo para ver se vai para 35 ou se vai para 50, ou se só trocando o cabeamento eu vou ter que fazer uma subestação. Então, assim, o que você me passou é como se estivesse mostrando o meu dia de hoje. É igual você falou assim, o pessoal, agora a gente está entrando, ou se torna gestor ou se torna técnico. Eu estou vivenciando isso. Ao mesmo tempo que eu estou ali tentando arrumar um documento que eu preciso prestar conta para a SES, eu tenho que correr lá no campo para, isso aqui não vai dar certo, vamos mudar isso aqui, vamos melhorar isso aqui, acompanhar um teste. Estou construindo um abrigo de resíduo novo. Então, assim, tem construções novas também dentro da unidade. Então, é igual você vai falando para a gente. A gente não se torna só um engenheiro. Com o passar do tempo, a gente vai se adaptando e se tornando um gestor junto com isso que a gente vivenciou esse tempo todinho. Então, assim... não dá para largar a técnica. A gente nunca vai deixar de ser técnico e não tem como. Então, assim, a ideia aqui é dar base para vocês, porque vocês vão ter muitos desafios, que nem você está enfrentando aí. Não é uma unidade, assim, não é um caso exclusivo, porque no Brasil a maioria das unidades estão em situações bem difíceis mesmo. Então, assim, quanto mais a gente se preparar para essa realidade, para esse avanço, né, que eu, sinceramente, né, dou graças a Deus, porque se a gente for olhar como é que começaram os hospitais, lá, como eu falei que a professora vai explicar, lá, acho que foi na França, os primeiros hospitais, as pessoas eram um espaço onde elas eram deixadas para morrer, porque ninguém queria cuidar, era só um lugar onde a pessoa ia e ficava sendo cuidada ali até ela morrer. E até por isso que vem o termo paciente, né? Porque a pessoa vai lá e ela fica esperando. Então, ela tem que ter paciência, esperar a morte. Então, hoje, se a gente for ver a evolução, esse nível de preocupação, como a regulamentação brasileira tem evoluído, eu sugiro vocês depois darem uma olhada. O site da Anvisa, gente, ele tem evoluído muito. Nos 2 últimos anos, a Anvisa ela tem feito relatórios sobre o avanço epidemiológico
de várias doenças. Ela faz análise de como é que estão a saúde dos hospitais, de como que estão a evolução das infraestruturas. Então, assim, isso tudo, quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue se fortalecer e se posicionar no mercado também, né? Vamos lá, estou falando aqui de toda uma questão social, mas assim, eu falo sempre que ninguém vai construir um navio sem um engenheiro naval, né? Vocês já viram alguém construindo navio sem engenheiro naval? Ninguém é doido, né? Agora, por que que todo mundo constrói casinha sem a gente? Por que que todo mundo constrói prédio sem a gente? Porque o pessoal não entendeu ainda a necessidade da gente estar lá. E assim, na área hospitalar, a gente consegue se posicionar e se valorizar, dar a nossa importância cada vez mais. E é mostrando esses resultados de evolução, de melhoria na eficiência das edificações. Então, assim, a gente, às vezes, é muito escondido, tá? Eu falo isso porque eu sempre trabalhei com obra, e quando eu entrava dentro da unidade, né, na hora da entrega, a gente sempre fica ali como, eu tenho um termo que eu detesto que usam com a gente, que é o mestre de obras com diploma. Eu detesto que use isso. Não menosprezando, porque os mestres de obras são peças fundamentais para a gente, mas é totalmente diferente, porque, assim, diminuem muito os engenheiros, porque a gente é o cara sujo, a gente é o cara operacional, a gente é o cara que está amassando barro. Só que, enquanto a gente fica aqui quietinho, aceitando isso, e, né, beleza, eu sei fazer obra, vou tocar obra aqui. Mas aí vão tratar a gente assim, então a gente tem que se posicionar no mercado como gestor e como técnico. Como técnico, a gente vai ajudar a preparar vocês aqui para ter base, porque é estudar o tempo inteiro, não é terminando essa pós-graduação, isso aqui dá um título para vocês, tá? Isso dá o título e dá o caminho, assim como a faculdade fez com a gente. Depois disso aqui, meu pessoal, é sair para jogo e continuar estudando. É estar sempre se atualizando, norma técnica o tempo inteiro, tá ligado na Anvisa, tá ligado nas novas notícias. Vocês viram que agora lá no Espírito Santo, um hospital, passando por um surto de contaminação, ninguém conseguia saber de onde vinha. Os engenheiros lá trabalhando para descobrir o que é que está acontecendo. Então, assim, e o gestor, a gente tem um monte de ferramentas, a gente vai aprender aqui um monte de teoria, um monte de ferramentas, mas, assim, vocês tendo noção de toda essa técnica, vocês naturalmente vão aprender a ser gestores, porque vocês vão entender os impactos de cada uma das decisões de vocês. Beleza, pessoal? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, tem aí, Thales? Não tem não, tá tranquilo. Eu queria agradecer a presença de vocês, gente. Sexta-feira, sextou, vamos jantar, vamos pro nosso litrão, não sei qual que é a programação de vocês. Eu vou assistir uma sériezinha, jantar. Não pode sair, porque é por causa dos ventos aí, ó. Ah, é verdade. Gente, quem tá no litoral de São Paulo aí não pode, porque a Defesa Civil mandou outro aviso aqui. Vamos ter que se preparar essa noite. Beleza, pessoal? Muito obrigada. Um prazer conhecer vocês. Eu aguardo vocês, então, nas próximas aulas. E fico muito feliz de ver bastante gente aí interessada. Fico muito feliz de compartilhar com vocês esse caminho. E vamos se unir aí, porque não é só nas aulas que a gente vai se ver, não, tá? A gente vai se encontrar aí no Arquimedes on the Road, na Hospitalar, em trabalhos, que quanto mais a gente sempre precisa de alguém, de, pô, você tá precisando de alguém, me procuram de outra região, pô, eu sei que é a área da Isabelle, eu sei que é a área do Leonardo, tal, a gente sempre vai estar trocando figurinha, tá? A gente é colega de trabalho aqui, além de tudo, né? Além de estar... E em nenhuma das minhas aulas eu vou estar só ensinando para vocês, tá, gente? Eu sei muito pouco, perto de tudo que toda a bagagem de vocês pode me trazer. Tá bom? Pessoal, um abraço, turma dispensada. Teve um rapaz que perguntou sobre a questão da lista de presença. O João mandou esse link aqui, ó. Eu vou mandar de novo para vocês aí. A Isabelle perguntou sobre material de apoio. Isabelle, eu acho que o pessoal do marketing vai te mandar um materialzinho descritivo dessa aula. Não vai ser esse material aqui, porque ele é muito só para poder me dar gancho, tá? Mas os materiais vocês vão ir recebendo. Não, fiz até essa pergunta porque eu achei muito interessante o que você passou para a gente ter uma noção de como é que vai ser cada módulo, né? Então, assim, cada matéria. Então, assim, se pudesse também
disponibilizar esse para a gente seria muito bom, porque, querendo ou não, fica bem detalhado. Mas eles fizeram outro materialzinho também. A Flávia está aqui, deixa eu ver se a Flávia está aqui. Estou aqui. Tá, Flávia, você sabe me informar se vão mandar? O Gustavo me mandou um material. Eu vou pedir ele para disponibilizar para todos, tá bom? Tá, joia, então. Respondido, Isabelle. Obrigada, viu, Flávia? Gente, eu mandei de novo aqui o link da chamada, tá bom? Aí vocês respondam aí. E estão dispensados, galera. Boa noite, Beijão, pessoal. viu? Obrigada, boa noite. Gente. Obrigada. Boa noite, Bianca. Obrigado. Boa noite, senhores. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada, Bianca. Boa noite, viu? Tchau, Flávia. Obrigada, viu? Até mais. Até mais.